noite, 28 de setembro de 2005. Daqui a pouco você vai ver o privilégio que é estarmos nessa data. Nós temos hoje como convidado o Jorge Antônio Ouro. Jorge Antônio Ouro, simplesmente Jorge Antônio Ouro. Temos que parar com os rótulos que as pessoas têm, mas o que vocês vão ouvir hoje, tenho certeza que vai ser de muito bom grado, vai encher a nossa alma, vai encher a nossa mente de conhecimento, e a alvíssara, que não existem as coincidências, que o nosso irmão nos traz hoje, vai ser muito boa. Para variar, hoje nós não vamos mostrar o mapa de Florianópolis, porque o céu de Florianópolis não está colaborando conosco, já faz quase um mês. Mas, se Deus quiser, semana que vem, podemos mostrar o céu de Florianópolis com a afirmação do tempo, e quem sabe o início da primavera sem esse tempo chuvoso e sem esse vento. Lembrando para vocês, mais uma vez, antes de a gente começar com a nossa conversa, que vai ser hiper interessante hoje, da vigília da ilha no dia 15 de outubro próximo, um sábado. Vai aparecer aí na sua telinha a promoção da nossa vigília, onde nós vamos procurar mostrar para estudantes, para pessoas de escolas, para todos os aficionados pelo céu, como discernir o céu, como saber o que é um satélite, o que é um planeta, o que é uma constelação, para você poder olhar para cima e reconhecer aquelas coisas das quais muitos de nós têm saudade. E hoje nós vamos descobrir também por que a gente tem muita saudade da onde a gente olha para o céu, né? Bom, como o assunto hoje é muito gratificante, nós temos, apesar de ser uma hora, eu acho que vai ser pouco, apresento para vocês o Jorge Antônio Ouro. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje. É um prazer tê-lo aqui. Meu prazer. E vamos começar já, sem perda de tempo. Por que dia 28 de setembro de 2005 é um dia especial? Pois não. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Considero uma honra estar aqui e poder compartilhar conhecimento contigo e com quem nos está assistindo. E dizer a quem está nos assistindo que eu espero que seja justificável essa uma hora de vida que vocês vão investir ficando ouvindo o que nós vamos conversar aqui. Eu espero que vale a pena e vamos fazer o melhor para que isso aconteça. Com certeza valerá. Pois não. Então, o que é o dia 28 de setembro? Então, depende qual é o ponto cronológico que a gente quer tomar como referência, né? Mas várias teogonias, várias tradições que são tão variadas, que vão assim desde o Egito, Líbia, Tibete, Mongólia, os indígenas brasileiros, os indígenas americanos, os maias, incas, astecas, toltecas, todos apontavam para uma data, apontavam para um grande evento, né? E esse grande evento, inclusive segundo as tradições hindus, né? Inclusive segundo as tradições atlantes, apontavam para hoje, 28 de setembro de 2005, com 1h, inclusive, 8 horas da noite. Porque se diz que quando o ciclo iniciou, o ciclo humano se iniciou, e onde se criou o conceito de segredo, porque antes esse negócio de, isso é oculto, isso é secreto, tem aquela ordem secreta, aquela ordem discreta, essa coisa toda, esse conceito de segredo ele não existia. Tudo era dado a todos. Tudo era compartilhado a todos. Era um tempo de harmonia, era o que em sânscrito se chama de Satya Yuga, a Idade do Ouro. Quando foi isso, Jorge? Isso foi no início do que se conceitua hoje, em termos de história, como raça atlante. Então, nesse momento, a idade era a Idade do Ouro. A humanidade, ela vivia o que de melhor se pode esperar. A partir disso, então, aconteceram determinados eventos, se criou o conceito de segredo. E esse conceito de segredo, então, se iniciou nesse período, um ciclo de 33 ordens. 33 ordens que regeriam a coisa humana. Regeriam o quanto de conhecimento eu posso dar para a humanidade. Regeriam como o conceito de divindade vai interagir com a humanidade para tentar restabelecer aquela situação original de paz, harmonia, riqueza integral, saúde integral, longevidade. Que existia no passado, que existia, né? Os patriarcas bíblicos, que se fala 600, 700 anos, isso era padrão, no mínimo isso. Então, esse ciclo, ele se determinou como 33 ordens secretas, mas não essas ordens assim que eu vejo no jornal, se associa, não sei, não isso, ordens secretas, não discretas, não é? Essas 33, ela se iniciou com uma ordem chamada Ordem dos Trashumarutas,
o que depois seria conhecido em algumas tradições como a Grande Fraternidade Branca, que era um grupo de poucos seres, né, e que existem até hoje, mas não vêm a público, até o que seria o que está acontecendo hoje, onde entra em atividade a 32ª ordem do ciclo, para um período de 7 anos, e depois se inicia a 33ª ordem do ciclo por 1000 anos, que seriam os 1000 anos de felicidade, de convivência, de harmonia. As religiões falam de outra forma, Todas né? as religiões, todos esperam. Uma religião diz que Jesus vai voltar, Buda, Krishna, Orfeu, os maçons dizem que Irã vai voltar, os maias, incas... Muhammad, né, também? Todos Maomé. eles, todos, né, independente do nome que se dê à divindade, a divindade é uma só. A divindade é uma só, não é? O que muda é, assim, é a maneira como esse povo interpreta o seu conceito de divindade. Só que isso é correto, porque se o verbo se manifestasse sempre da mesma maneira, a evolução não se processaria. Jorge, essa questão do verbo, quem é o verbo, vamos dizer assim? Então, o verbo, assim, é o que antecede o verbo. Tem um dito de Henrique José de Souza que diz assim, a ideia é o verbo que toma carne... Henrique José de Souza, para o telespectador, foi o fundador da eubiose. Da Sociedade Brasileira de Eubiose, antes Sociedade Teosófica Brasileira e antes uma rama do budismo do norte do Tibete. Certo. Então, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a ideia é aquela parte já humanizada, assim, a parte já manifestada do que antecede, né, do que existe como não criado. Seria a expressão da própria divindade. Né? Isso é o que seria o verbo. E o verbo é criador. Né? O verbo é criador. Então, o verbo ele é criador real, assim, a divindade, ela cria a própria coisa física, a matéria, usando o verbo, assim como o verbo é realizador. O que nós estamos conversando aqui, a gente está fazendo o quê? A gente cria alguma coisa não visualizável, vitaliza essa coisa não visualizável e verbaliza. No verbalizar, quando então, se diz assim que o peixe morre pela boca. Todo dito popular tem uma coisa secreta. O peixe morre pela boca. O que é o peixe? A humanidade de Pis. É o ser humano. Morre pela boca por quê? Porque quando eu falo alguma coisa, qualquer coisa, eu crio um sistema de energia, eu crio um ser ligado ao que eu estou falando, e essa minha criação, ela permanece ligada à minha pessoa, à minha individualidade, e sobrevive por mais tempo do que um filho carnal, um filho físico meu. Porque fica no etérico tudo, né? Que é verbalizado. Lógico, porque o ser humano é dividido em corpo físico, corpo vital, corpo astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha e Atman, né? Que então seria espírito, corpo e alma. Criou, está criado. Né? Aí vai longe. Voltando para a data de hoje. Sim, o que significa... Nós estamos entrando no grau 33, podemos chamar assim? Vamos no dizer 32. No 32. 32. No 32. Isso. O que isso vai nos proporcionar e quanto tempo vai durar isso? Então... Ele já me contou em off, mas eu quero que vocês todos ouçam agora que está trazendo alvíceras. É uma, como é que se diz? É uma alegria a gente ouvir isso de uma pessoa que conhece do que está falando. Então, por favor, explique que grau que nós estamos entrando, o que é essa época, esta era 32, vamos chamar assim, se é o termo correto, o que ela vai nos proporcionar e qual é o tempo de duração dela. Tá. Então, uma coisa que é muito assim, interessante de comentar é o que é a questão tempo, né? Então, tempo vem da raiz sânscrito. Sânscrito é a linguagem, uma das linguagens antigas da Índia, Arya, Varta. Então, o tempo vem da raiz sânscrita tan, que quer dizer corte. Então, a palavra tempo quer dizer um corte na eternidade. Então, fora do que a gente mede, tudo é sempre. Não é? Então, esse sempre, né, ele se organizou para que as coisas acontecessem da maneira como a mecânica cósmica, ou divina, se a gente quiser, né, ou a gente quer antropomorfizar, dar um nome, para que isso aí acontecesse em determinado período. Podemos chamar o tempo de ilusão ou não? Ou ele não seria Não, ilusão? eu não diria ilusão. O tempo seria a tradução na matéria mais densa, né, da expressão divina para evoluir. Perfeito. Tá? É tipo assim, a divindade se lança na matéria e se submete ao tempo para evoluir nela mesma. E quem é a divindade? A divindade é nós, o ser humano, né, e o que nos cerca, o que nós criamos, pensamos, esse tipo de coisa assim. Perfeito. Tá? Então, quanto tempo vai durar? Então, uma coisa muito interessante, assim, quando chega o final do ano, então todo mundo se arma daquele
aquele espírito de boa vontade e fala assim, grego, te desejo um feliz 2006, que você tenha muita saúde, felicidade, isso que é isso aí. Então, a humanidade, ela se limita a te desejar tudo de bom para 365 dias. E o resto? Bom, o resto eu penso quando chegar na hora. Com certeza, Não é? Então, a nossa visão de futuro, a nossa visão de tudo de bom, ela é segmentada, ela é particionada, né? Só que isso, fora dessa questão limitada humana, ela abrange grandes ciclos, né? Grandes ciclos. Então, tinha um momento em que a coisa fluía harmoniosamente, né? Tudo era como devia ser, a humanidade tinha longevidade, as coisas que a gente já conversou, né? Já falamos. Aí a gente entrou em um processo em que o conhecimento foi dissociado do ser humano e se criou o conceito de segredo. Aí vieram as ordens secretas, aí veio o processo de iniciação. Mas por que aconteceu isso, Jorge? Então, segundo as tradições, o conceito de segredo foi necessário quando a humanidade não soube utilizar tudo que era colocado à disposição dela. Tipo assim, entregar o bisturi muito cedo para a criança que quer ser médico. Entendi. Tá? Então foi dissociado. Aí se criou o conceito de segredo. Então assim, aí se fala assim, não, tem aquele grande iniciado. Iniciado quer dizer o seguinte, ele é iniciado em alguma coisa, se fosse completo seria terminado. Né? Ou então o adepto, ele é adepto de alguma coisa. Então se criou várias ordens, várias linhas de trabalho, porque o Pramanta, né, que é o período, o ciclo, né, também em sânscrito, ele evolui sempre em 7 linhas, então se criou várias ordens, né? E a coisa foi evoluindo. Então, por exemplo, a ordem 18, que regia a coisa humana, é a ordem dos Nazar, né? A ordem dos Nazar. O que é uma ordem? O que é a ordem dos Nazar? Isso. Quem pertence à ordem dos Nazar se chama Nazareno. Vocês conhecem alguém que teve o apelido de Nazareno? Ele mesmo. Joshua Ben Pandira, ou o Jesus da igreja, né? E aí, então, ele, por um período até os 33, ele ficou sumido, né? Os 13 aos 33, estudou em Caleb, na Líbia, em Kut, a grande pirâmide no Cairo, e assim foi. Então, as ordens vieram, e aí hoje, 28 de setembro de 2005, né, se inicia o período em que a tônica humana, a tônica do como conduzir a coisa toda para a humanidade, ela está nas mãos da 32ª. Significa o quê? Que após essa, vem a 33ª, que vai, por 1000 anos, estabelecer aquele tempo das lendas, que é o período de paz completa para a humanidade. Que parece utopia hoje, né, Jorge? Parece utopia. Então... Só que, assim, a história humana, ela sempre teve aquilo que é contado nos livros, sim, fantasia, e tem o que é real, né? O que não é assim, não é nem o discreto, é o secreto. Não é? Mas o real, a maioria da população não tem acesso, né? Não tem exatamente por causa disso, porque, bom, primeiro assim, o acesso ao conhecimento, todo o conhecimento, ele é separado em 3 partes. Primeiro tem o círculo externo, igual os templos iniciáticos na Grécia que falavam escatos, bebeloi, fora daqui os profanos, né? Então, sim, na medida que você se aproxima para se iniciar, ou assim, você que está sentado nos ouvindo, né? Está fazendo o quê? Tendo acesso ao que seria um círculo de conhecimento. Então, tem o círculo da mística, tem o círculo da mítica e tem o círculo da realidade. Ou, na época do Egito, o hierático, o demótico e o hieroglífico. Quer dizer, assim, seria para quem quer estudar, seria para aquele que é o douto ou o sacerdote e seria o secreto. Sempre o conhecimento ele foi separado em três níveis, né? No momento em que nós chegamos agora, é o momento em que o segredo, toda coisa secreta, ela passa a ser devolvida para a humanidade. Todas as ordens secretas, elas não têm, o conhecimento não é delas, elas são guardiãs do conhecimento que pertence à humanidade. Mas isso vem de que forma? As sociedades que a gente chama de herméticas ou fechadas, elas vão levar isso a público ou é uma coisa natural, que quer queira ou quer não? Natural. Até porque não seria possível, por exemplo, assim, a gente colocar todas as pessoas do mundo em fila e iniciar todo mundo. Claro. Não é esse o objetivo, não é? Porque aí você pensar em iniciar todo mundo, o iniciar
passa quase por um estudo, quase por uma coisa acadêmica. E se é acadêmico, não interessa. É que nós estávamos conversando lá fora, antes de começar o programa, você realmente me passou uma confiança incrível, quer dizer, o que você fala, a gente percebe que é o que você sente. Então, eu gostaria de passar para o nosso telespectador isso aqui que eu senti de você, para ele também ter essa confiança, tenha porque certeza. nós precisamos disso, que é o que a gente mais vê hoje, são pessoas desanimadas, a gente só vê notícia ruim nos jornais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, as tragédias, tudo. Essas transformações do mundo, que a gente podia até entrar nesse tema, logo depois que você concluir, vamos. isso faz parte, ou está inserido nesse contexto, vamos dizer, dessa... Faz. O que é uma purificação, porque, assim, uma reciclagem? O que está acontecendo agora, o que vai acontecer, é a iniciação do gênero humano, então ninguém vai ficar de fora. Primeiro, uma analogia para assim, se eu estou com os olhos fechados e passa um caminhão de flores, eu sou pessimista e falo assim, putz, morreu alguém, estou levando as flores. Se eu sou otimista, eu penso assim, putz, vai ter festa. Certo, com certeza. Não é? Então, eu que vou me posicionar para ver se eu vejo o que está acontecendo agora a partir dos valores do ciclo que já acabou ou a partir dos valores do novo ciclo. Então, você que se posiciona para aquele que é pessimista, até quando o sol está a pico ao meio-dia, tem sombra embaixo da sola do sapato. Ele fala assim, mas o mundo está cheio de sombra. Aonde? Embaixo da sola do meu sapato. Com certeza. Entende? Então, se você tem um ponto de vista arraigado, isso aí não muda, não é? Isso assim, você tem que primeiro se conscientizar que o processo está acontecendo. Mas as pessoas que não são esotéricas, que não são místicas, elas vão sentir isso aqui, tudo que nós estamos falando, essa mudança, elas vão começar a sentir. Sim. A gente está vivendo hoje, a partir de hoje, o que seria uma época de lenda, né? A humanidade, ela volta a ter contato com o conceito mais básico de felicidade, de longevidade, de bem-estar, de compreensão. Só que ele acontece assim, ele acontece pela troca de padrões. É como se eu fosse falar assim, eu não gosto de água. É como se o meu aprendizado de água, ele deixasse de existir. Então, não é que você, ou quem é ruim vai deixar de ser ruim, é que não vai ter opção. É que a coisa, ela se estruturou de tal maneira, e esse trabalho veio sendo feito de tal forma nesses milhares de anos, e quando eu falo assim de tal forma, significa o seguinte, gente trabalhando diariamente para isso no Brasil, México, Peru, Bolívia, Tibete, Líbia, Egito, Austrália, Portugal, no mundo inteiro, gente trabalhando todos os dias para que a coisa acontecesse. A história humana, ela está permeada de fatos, de tentativas de colocar as coisas em ordem. Sempre se tentou colocar as coisas em ordem. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que fala assim, Krishna falando para Arjuna, toda vez, Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos justos e da lei. Quer dizer, quando a coisa está muito ruim, vem alguém para tentar consertar. Que alguém que veio? Orfeu, Moisés, Jesus, Maomé, Apolônio, Quetzalcoatl, Mancapac, Mamaoclo, todos que vieram para tentar restabelecer a lei. Só que esse processo de restabelecer a lei, ele foi sendo construído de tal maneira que hoje se inicia um ciclo da visualização do que vem sendo construído há dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos. Então, com certeza, nós vamos começar a perceber, principalmente no quê, Jorge? Sem dúvida. Me dê apenas um fator que a gente vai começar a perceber o que a gente pode chamar, hoje foi ancorada alguma nova energia no planeta, vamos chamar assim. Exatamente. Uma linguagem mais comum. A primeira coisa que todo mundo vai perceber. A primeira coisa que todo mundo vai sentir, perceber, é o seguinte, é um início de felicidade não justificada. Deus te ouça. Não, ele ouve. Ele ouve, não né? só ouve, como ele quer que isso aconteça, porque a gente trabalha em função disso. E o que é uma felicidade justificada? Por assim, eu fui promovido. É felicidade temporária porque eu sempre vou querer mais. Eu comprei um carro novo. É temporária felicidade porque o carro vai ficar velho. Não é? E qualquer coisa humana, ela está atrelada à questão cronológica. O que se inicia hoje é aquele sentimento de felicidade assim, ó. Estou feliz, simplesmente estou feliz. Amanheci feliz, não tem razão, mas eu estou feliz. E é uma coisa que expande, que sai de cada um, é a felicidade sem razão de ser. É a felicidade já de um outro nível, né? E que essa felicidade, na verdade, é o seguinte, é o próprio ser humano tomando consciência dele enquanto ser existente, né? E essa consciência desse processo, mesmo que ele não se consiga entender o que é,
isso causa nele um estado de felicidade tal que não tem E precedente. sem precisar de ritual nenhum, né? Nada. Nada, de absolutamente não, nada. não É uma precisa coisa... sair correndo procurar um livro de sânscrito, ou achar que tem que ir atrás de uma outra ordem, ou achar que você vai ter que ir lá para a Praça 15, pegar um livro e ficar lá pregando. Não precisa nada disso. Então, o conhecimento vai começar a cair sobre nós, vamos dizer? Nós vamos respirar o conhecimento. Respirar o Nós conhecimento. respiramos conhecimento traduzindo humanamente, que Sim, nós claro. possamos respirar agora o novo. E o novo, o futuro que se instala a partir de hoje, ele não é tipo assim, o futuro diferente do passado. Não, é o futuro realmente, efetivamente novo, sem precedentes, Tá, sem comparação. o futuro, que nós vamos falar ainda, e as calamidades. Isso aí que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que é afinal? Bom, primeiro que assim, sempre antes da hora mais feliz da gestação, que é o parto, há as contrações. E a dor. E a dor. Tá? Ou o que, eu não gosto de usar termos em inglês, porque a gente tem que respeitar o idioma da língua brasileira, o gênio da língua brasileira, mas em inglês se diz no pain, no gain. Não tem dor, não tem ganho, né? Não tem aprendizado. Então, o que está acontecendo agora é um processo de expurgo, né? Onde se diz assim, que a gente está entrando em um período onde ninguém vai conseguir usar máscara. O que você é... O tal das máscaras caírem? É isso que está acontecendo. Você... O que você é que está nos assistindo, você vai aparecer. Independente de como você pensa que seja, vai aparecer. Para você por primeiro e depois para o teu entorno, né? Isso é condição básica para que esse processo de alteração e de mudança do mundo como um todo aconteça. E qual é a velocidade disso? Ele vai começar mais rápido ou vai começar mais lento? A questão de velocidade é uma coisa muito interessante. Você me disse que esse período durará 7 anos. 7 anos. É uma beleza. Então, essa ordem, a 32ª, né? Eu falo uma ordem, não quer dizer assim, alguns seres iluminados, privilegiados, escondidos numa caverna qualquer no Mato Grosso, vão dirigir os destinos humanos. Não existe isso. Não existe isso. Existem ordens que se integram para fazer trabalho consciente a favor da humanidade e se dedicam a isso no dia a dia. Pessoas com os mesmos objetivos, né? Pessoas que comem e dormem do mesmo jeito como nós fazemos, né? Uns comem mais que outros, dormem mais que outros, mas e o processo vai ser como é? Ele começa rápido? Então, exatamente. Antes você conseguia analisar a coisa humana a partir do conceito da mente concreta. Então, foi a época da mente concreta e que já começou atrasado, porque quem devia dominar a questão concreta era a Atlântida, né? E não o fez, e nos passou uma coisa inacabada. Então, a mente concreta, então, eu sou o quê? Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou mestre, doutor, eu sei, eu li 500 livros. Então, você é o quê? Você diz que é aquilo que você colocou na sua cabeça. Isto, né? É essa era acabou. Essa era acabou, sabe por quê? Porque o conhecimento que foi adquirido, ou as coisas que foram adquiridas, elas não são mais compreensíveis a partir do que acontece agora. Vocês não têm notado que o dia parece que está mais curto? Oh, com certeza. Agora, devia ser janeiro e já estamos em outubro. É porque o mundo, da maneira como ele está hoje, que é o futuro, ele só pode ser compreendido a partir de um novo padrão de análise de pensamento, que é o conceito de instantaneidade. É você analisar as coisas sendo um com as próprias coisas. Se eu analisar a mutação ou a variação do ambiente ou dessa água, ou ver o que você está mudando nesse período de fora, eu jamais vou te entender. A única maneira de eu saber exatamente o que está acontecendo contigo e com o entorno é eu sendo um com o entorno. Com certeza. Não é? Aí, então, isso é a aplicação do conceito de instantaneidade. Nesse momento, então, eu começo a perceber perfumes diferentes e não fragrâncias assim, dentro de vidros, né? Perfumes diferentes, tonalidades de céu diferentes. Olhando fisicamente, o céu está diferente. Exatamente. A nossa percepção extrasensorial vai aguçar, vamos dizer? Aguça muito, se bem que tem o seguinte, a gente entra em um período que é um período surpreendente, inclusive para as próprias hierarquias não manifestadas, né? E conforme se dizia antigamente, diz assim, guarda teus seeds, teus poderes para as vidas futuras. Então, a tendência é que essa coisa comece a se desenvolver, só que não tem utilidade nenhuma, porque agora é a hora em que o ser humano tem que agir como ser cósmico, que é como ser divino, e não ficar preocupado em vou mover esse copo com a força da mente, vou ler o que está escrito nesse papel sem abrir, isso é coisa de criança. Né? A idade da humanidade criança já acabou hoje, às 8 horas da noite. Que bom. Né? A gente entra em um período
onde a gente passou daquela questão da mística, de achar que um duende vai me dirigir, ou assim, uma coisa muito interessante, eu vejo o fogo, eu tenho duas maneiras de me comportar olhando o fogo, ou eu vejo o fogo, ou então os elementais são as salamandras, digo assim, aves salamandras, né? E crio toda uma coisa em função todo dela. aquele ritual, e me né? submeto ao elemental, que o elemental está a nosso serviço, então eu inverto os papéis, ou eu vejo o fogo como Agni, com a expressão do fogo sagrado, né? Me identifico com ele e entro em um processo de criação. Né? Então, a maneira como eu vou me posicionar frente às mudanças é que vão determinar qual é que é a intensidade, né, de mudanças que eu vou ver e o mais importante, a intensidade com a qual eu vou contribuir para que essas mudanças aconteçam. Porque ninguém pode ficar de fora. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não, hoje assim, é um período, hoje é um dia glorioso. Então, com certeza, todos nós, a partir desse momento... A história humana, ela foi escrita até hoje e depois de hoje. Depois de hoje. Amanhã nós vamos acordar diferentes. Já estamos diferentes. Já estamos diferentes. Eu entendo que já estamos diferentes há 1h26. E quer queira ou quer não, nossas máscaras vão cair de verdade, né? De verdade. Não só aquela do papinho da boca para fora, né? Nós vamos saber quem é quem. Dentro do livre-arbítrio de cada um, você vai optar qual é o caminho. Se você vai querer fazer parte dessa nova era, vamos chamar, nova era não esotérica, não dessa forma que é vista, desse novo período, né? Que está nos dando uma chance de, como você disse, resgatar o nosso passado. Reescrever o passado Reescrever humano, o passado, né? Tudo isso aqui que a gente sente inveja. E misturar o presente com o futuro, porque foi o presente com o futuro. Porque foi feita uma coisa para que isso acontecesse hoje, que foi chamado de saque contra o futuro. Coisas que aconteceriam daqui a 10, 15, 20 mil anos, aconteceram já. E essas mudanças que nós falamos há pouco ainda, antes da gente dar um pequeno intervalo para a nossa aguinha, essas mudanças, essas conturbações climáticas e tudo isso que nós estamos... Fazem parte. Elas fazem parte, elas vão perdurar até quanto? Então, quanto tempo é rápido porque assim... É uma separação do joio e do trigo ou não? Não, porque não vai ter joio. Não. A iniciação do gênero humano, não tem. Não vai ter, não tem ninguém. Mas a partir do momento que as máscaras caem, vai ficar o livre-arbítrio de cada um. Nós vamos ter o joio, entre aspas. Já comentamos como é que a gente trabalha isso. Então, essa questão da questão climática, né, é que assim, a interação humana manipula 3 tipos de matéria, que chama de sattva, rajas e tamas, amarelo, azul e vermelho. Sim. Tamas é a matéria tamásica, aquela matéria mais densa, até que tem um dito hebraico assim, que é que Moisés atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés. Não é Mar Vermelho de verdade. O Mar Vermelho é atravessar a coisa humana sem se envolver, neutralidade. Né? É uma força de expressão apenas. Então aonde a coisa humana, o ir e vir das civilizações, dos povos, acumulou muita matéria tamásica, na mudança de ciclo, a natureza, a gente chama de natureza como se fosse um ser inexistente. Natureza é um ser existente, é um conjunto de forças, e Bhumi é o nome sagrado e o nome secreto da Terra. A Terra tem nome, chama Bhumi, B-H-U-M-I. Bhumi reage. Como é que a Terra reage? Ela reage fazendo com que, onde há acúmulo de matéria tamásica, a própria natureza, os elementais, os seres do fogo, da água e do ar, não é? Tejas, Apas e Vayu, eles se movimentem para equilibrar. Então é um processo de limpeza, um processo de equilíbrio, não é destruir, é equilibrar. As pessoas não têm consciência ainda, apesar dos ecologistas e todo mundo falar, não tem consciência ainda de que a Terra é um organismo vivo. É ignorância, ignorância e interesses, né? E é claro. Mas interesses não financeiros, interesses de dominação, né? E tem uma coisa ainda complementar que é o seguinte, Bhumi, que é a alma do planeta e que no final se transforma em um Sol e em outro elemento, que é o que já aconteceu com os outros planetas, ela é o que é e mais a integração do que cada um ser humano é. Quando um ser humano sofre, a Terra, enquanto planeta, sofre. Com certeza, a parte do todo, o micro dentro do macrocosmo. Mas do ponto de vista físico, porque a nossa rede vital, né, e nós temos o cérebro espinhal, ele está interligado à parte vital da Terra. Entende? Assim como o sangue flui, né, no nosso corpo e os fluidos, né, também na Terra fluem os fluidos, água, líquido. Com certeza, os líquidos, né? Exatamente. Mesma composição. É. Nós vamos para um pequeno intervalo, só para molhar a garganta e a gente volta já já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Dando continuidade à proposta de televisão cidadã e plural, a TV Floripa convida os telespectadores a conhecerem de perto uma nova emissora, que se propõe a ser um elo de integração latino-americana.
A Telesur é um projeto estratégico que nasce da necessidade de dar voz aos latino-americanos confrontados pelo acúmulo de pensamentos e imagens transmitidos pela mídia comercial, sem o compromisso de nos vermos com nossos próprios olhos e para descobrirmos as soluções para nossos problemas. Atualmente, são 4 horas de programação que se repetem ao longo do dia. Estão incluídos jornalismo, documentários e entretenimento, como filmes e música. No ar desde 24 de julho deste ano, a Telesur é uma iniciativa da Venezuela, Argentina, Uruguai e Cuba, que tem entre seus principais objetivos combater a manipulação das transnacionais, a desinformação e pela democratização dos meios de comunicação. Assista a Telesur aqui na TV Floripa, de segunda a sexta, das 22h15 às 9 da manhã e durante os finais de semana. Telesur é aqui na TV Floripa. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro. Drogas, nem morto. Estamos apresentando Vida Inteligente. Antes da gente dar a sessão de continuidade, eu queria dizer que você pode participar fazendo alguma pergunta para o Jorge, 3222-1137. Você pode telefonar, formular a sua pergunta, a pergunta vai ser passada para nós vamos responder. Antes da gente dar continuidade, Jorge, esse assunto importante, eu queria te fazer uma perguntinha, que tenho certeza que é de interesse de todo o público, telespectador, inclusive dos amigos, para que depois vão as gravações, né, que a gente grava os programas e depois compartilha com os amigos. Você esteve, nas suas andanças, na sua vida, você esteve na região, numa das suas andanças, você esteve na região do Roncador. Sim. Região do Roncador nos faz lembrar Coronel Fawcett. Coronel Fawcett, segundo se sabe, todo mundo diz, é muito polêmica a coisa, Coronel Fawcett desapareceu. Qual é a verdade sobre o desaparecimento, entre aspas, do Coronel Fawcett? E ele está vivo, não está, sumiu, foi morto, foi assassinado? Onde está o Coronel Fawcett? Se é que você pode responder. Posso. Uma das características desse ciclo que a gente começou agora, hoje às 8 horas, é que não tem mais segredo. Só não pode ser dito aquilo que não for perguntado, tá certo? Então, o Coronel Fawcett, ele se perdeu, tanto quanto se perdeu Cabral quando achou a costa brasileira. Cabral, Colombo, Vasco da Gama, todos eles faziam parte da escola de Maris, Avis e Sagres, e eram iniciados e saíram já com o papel de vir descobrir a América, fazer a miscigenação, né, o que tem na Península Ibérica com o que tinha aqui, que era o Atlântico, e tinha inclusive qual é que é o lugar que ele tinha que vir. Então ele tinha que vir para Porto Seguro, porque tinha a ver com a época em que os fenícios estavam no Brasil. Então não se perdeu. Todos eles vieram porque tinham que fazer esse trabalho. Fawcett, ele participou de um processo que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Ele veio, ele era iniciado, ele sabia o que estava acontecendo, assim como vários outros iniciados que sabiam o que estava acontecendo e tinham um papel para fazer. O iniciado é aquele assim, nasce, depois por uma questão qualquer da causalidade, lei da causalidade, porque acaso não existe, ele cruza com algum evento qualquer e aí, então ele tem ciência do que ele tem que fazer. Então o iniciado, uma pessoa pode passar a vida inteira sabendo que o único trabalho dela vai ser chegar para você e falar assim, pô, bom dia, linda essa tua camisa. Porque isso para você vai significar alguma coisa e você vai fazer alguma coisa que vai encaixar com outra coisa. Esse é o grande Lego, esse é o grande quebra-cabeça da evolução. Pequena coisinha que parece insignificante. Nós temos que ter certeza do seguinte, nós não somos os primeiros e não seremos os últimos, em tudo. Isso nos obriga a ter o quê? Paciência. Paciência com quem primeiro? Com nós mesmos. Com certeza. Primeiro, não é? E depois com o entorno. Voltando então ao Coronel Fawcett, ele veio sabendo que ele tinha que fazer, ele e o filho dele. Ele foi para determinado morro na região do Roncador, que faz parte do que a gente chama de sistema geográfico. Até 1924 se dizia assim, et oriente lux, a luz vem do Oriente.
Tibete, Mongólia, Índia, Dalai Lama, Trashy Lama, todos os monges de lá saíam as orientações espirituais. Daí que vem o verbo orientar, né? Que é do Oriente, referente ao Oriente. Exatamente. Né? E aí se dizia assim que quando os melecas, os europeus, chegassem no Oriente, então teria acabado o trabalho deles. Da mesma forma que tem uma profecia do Egito que dizia assim que haveria um tempo em que a permanência de divindade entre os seres humanos, no caso dos egípcios, seria só uma vaga lembrança, que é o que acontece hoje. Então, na vinda, né, do Fawcett para cá, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, nessa região do Roncador, é um dos lugares onde se assenta hoje o que é o chamado olho do mundo. Então, por exemplo, assim, até 1924 era o Et Oriente Lux, a luz vem do Oriente. De 24 para cá, a rama budista encarregada de dar as diretivas para todas as ordens que trabalham em função disso que nós estamos vivendo hoje, sim, se mudou para a América, se mudou para um determinado lugar, no Brasil. No Brasil, que é na Serra do Roncador? É sempre em 3 partes. Sempre quando essa forma a triângulo, imagine a Terra como uma laranja e você vai descascar ela nesse sentido. Sim. Sempre os sistemas geográficos se movem nesse sentido. Então veio da Índia, não é? E aí houve uma preparação desse trabalho na Península Ibérica, com toda a cultura árabe vindo para a Península Ibérica. Todas as grandes ordens se concentraram na Península Ibérica, Avis, Maris, Templários, todos se concentraram lá, não é? E aí dali vieram para o Brasil, não é? Vieram para cá. E aí o olho do mundo, ele se moveu 3 pontos, um tripé, 3 pontos, sim, cada um desses com 7 em volta. Sim. Tá? Ele se moveu e se assentou no Brasil. Então, hoje é comum, assim, hoje você vai em determinado lugar no Rio de Janeiro, você vai em determinado lugar em outro lugar. Só para não citar cidades, né? Tá bom. Então, você vai em determinado lugar no Rio de Janeiro ou na Serra da Mantiqueira, sim, e é comum que venham pessoas do Tibete para cá para aprender o brasileiro, o português, porque faz parte do processo. Está acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Nós não temos o monge budista, fez um templo budista aqui também? Então, aí isso se moveu para o Brasil. 3 pontos com 7 em torno. E Fawcett fazia parte de um processo. Então ele veio sabendo qual era a região que ele tinha que ir, né? E com autorização para isso, porque tem essas regiões, elas têm sempre um entorno que protege de curiosos, porque é aquela questão que a gente falou de início. Minha filha vai ser uma boa médica, mas não adianta eu dar um bisturi quando tiver 2 anos. Então, claro, espera, mais à frente a gente resolve, não é? Então, podemos dizer que o Fawcett está vivo? Sim. Vivo. Quando dizem que ele desapareceu, não é? Aí, então, e a mídia deu muito destaque, mas assim como ele, muitos vieram, só que daí não tão conhecidos quanto ele. Aí entra a questão da idade, vamos dizer, o fato de ele estar vivo não faz tanto tempo, assim, qual é a questão da idade? Assim, porque a proporção, a cronologia aí, ela é completamente diferente. Completamente diferente, tá. Então, tanto é que aproximadamente 10 anos depois que ele tinha sumido e tendo sido dado como morto pelos índios da região, isso, a família dele recebeu uma carta da Inglaterra dizendo assim: estou bem, estamos bem, vivos, e encontrei o que eu queria e estou cumprindo o meu papel. Isso é verdadeiro? Porque isso aí sabe que as pessoas conjecturam, isso é falso, isso é forjado, isso é verdadeiro. Não, e esse local onde é que tem a entrada, onde ele foi buscar o que ele queria, tem a ver com a lenda do Eldorado. Sim. Né, que os espanhóis procuraram no lugar errado, não era lá. Ainda bem, né? Ainda bem, não é? Exatamente. Então tem a ver com a lenda do Eldorado e ele tinha autorização para passar, para entrar, para cumprir o papel dele e cumpriu o papel dele. Tá, voltando, o Coronel Fawcett com quem nós estávamos falando e com o dia, vamos chamar dia da abertura, né? 28 de setembro de 2005. Assim, pode chamar assim, o dia do sede conosco, assim, o dia em que a gente pode falar assim que é o dia em que as duas faces beberam na mesma taça. Ótimo. O mal conceitual sequer mais existe. Então, e nesse dia, então, nós podemos dizer, até esses próprios locais, vamos dizer que o olho foi ancorado agora no Brasil, vamos chamar assim, esses locais, eles continuarão na sua tarefa, vamos chamar de hermética fechada, escondida, ou também vai haver uma preparação dessa fusão, ou vamos chamar de intercâmbio? Sim, mas dessas civilizações? É um termo apropriado porque, assim,
Antes, então, é como se tivesse um período de incubação, né, dessa nova porque sempre tem realidade. aqueles escolhidos, entre aspas, ou que vibram melhor e tudo isso aqui. Isso aqui vai deixar de... Porque assim, é sempre assim, o trabalho tem para ser feito, né? Sim. Porque, como eu disse assim, se o verbo se manifestasse sempre da mesma forma, a evolução não se processaria, né? Então, se todo mundo optasse em ser monge, e aí, quem é que ia plantar? Claro. Não é verdade? Claro. Então, o que vai acontecer é que esses pontos, a partir de agora, eles passam a irradiar para a humanidade tudo o que de mais secreto e oculto foi feito nesse período, não é? E é uma energia transformadora. Mas de uma forma exotérica, com X, né? Exotérica Todo mundo com X, vai saber isso, vai poder exteriorizar, participar. Exatamente. É claro que dentro de regras, que tudo tem uma disciplina, uma regra, lógico, é claro lógico. que você Assim, frisa bem o negócio do amanhã bisturi. a gente vai acordar cedo, vai pegar o ônibus, vai pegar o carro para trabalhar e o dia vai estar normal. A natureza não dá saltos. Só que nós vamos estar mais felizes, você disse. Não, o dia vai estar normal, só que é o seguinte, é um novo ciclo, é outra história. Podem ter certeza disso, é outra história. A história então, humana... nós somos... Quem está aqui no planeta nesse momento é um privilegiado, então, vamos dizer. Faz parte do contexto, é o termo então. adequado. É um raro privilégio você ter tido o direito, e ter tido o direito é o seguinte, ninguém te disse assim, ó, vai que eu vou te deixar você nascer nessa época, assim, você deve ter penado muito, você viveu e morreu muitas vezes, fez muitas coisas certas e erradas, criou nações e destruiu nações, criou povos e destruiu povos, para ter o direito de estar existindo nesse período em um processo de aquisição de consciência como jamais existiu na história da humanidade. Nem na época áurea da Atlântida, do Olha Egito. A responsabilidade do que você está falando, né, Jorge? E eu tenho autoridade para falar. Que bom. Eu tenho autoridade para falar isso, né? Jamais existiu um período na história da humanidade como esse que nós estamos iniciando agora. Então nós vamos ter bons tempos, podemos dizer assim, a coisa vai ser gradativa, nós vamos começar a ser mais felizes, que já é uma grande coisa, né? Sim, sempre o ser humano ele tende a traduzir, né, alguma coisa com o que ele tem. Tipo assim, eu tô assim, fale dessa folha, você pô, papel branco A4. Eu vou tentar dizer qual é o conhecimento que eu tenho desse papel, não é? Só que assim, eu pego o que eu estou sentindo e traduzo com aquilo que eu consigo expressar. Uma coisa muito interessante, então tem uma filha pequena de 7 anos chamada Darani. Então, e ela foi criada sob encomenda, né? Assim como a Diane do mês, coisa assim. Aí, então, quando ela foi aprender a comer bergamota, né? Aí, então, primeiro dia, né? Eu descasquei bergamota, tangerina, né? Descasquei, fiquei com a casca em uma mão e o gomo na outra. Eu disse, vamos comer? Sim, vamos. Posso pegar? Disse, pode, filha. Ela pegou a casca e comeu. Gostoso, né? Disse, pô, também dá um pedaço para mim, vamos comer a casca. Pô, que joia, que legal. Claro. Sem parâmetro, sem padrão. Com certeza. Entende? Então, nós entramos em um período agora onde o novo, ele se apresenta exatamente dessa forma, como se fôssemos todos crianças, sem ter nada já pré-definido. O que eu não posso é falar assim, eu como a casca de bergamota e falar assim, que bom esse sorvete de baunilha. Quer dizer, eu pegar o gosto de casca de bergamota e enquadrar naquilo. Então, você tem que estar o seguinte, aberto. Aberto, isso é importante. Aberto. Você tem que estar, assim, sem armadura. Se teve uma interação humana, né, que criou armaduras em cada um, uma coisa muito interessante que, assim, que se diz, a divindade manifestar, falou assim, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Quer dizer, cada um de nós cria um entorno, cria muros em torno de si mesmo cria muros em torno de si mesmo para daí então fazer com que a minha realidade que seja real. Seria por analogia seguinte. Então vamos supor esse copo d'água aqui. Eu coloco um peixinho aqui dentro desse copo d'água e vou lá no mar e coloco o copo lá dentro. Ou no rio para não matar o peixinho, que era um peixinho de água doce. Vou no rio e coloco o copo dentro do rio. Aí eu digo assim, eu peixinho, não, eu estou no aquário. Eu me recuso a aceitar que eu não estou mais no aquário, eu estou no rio, eu faço parte do processo. Então, nós, o peixe, criamos o nosso mundo, o copo, para quê? Para que toda a realidade permaneça ignorada. Então, é hora da gente sair do copo. Só isso, mais nada. Sim, mas essa energia, vamos chamar de energia, essa energia vai nos ajudar nesse aspecto, muito, né? Porque muito, tem muita gente muito, que, por mais que queira mudar, por mais que queira fazer as modificações, ela não tem força. E uma coisa assim que se diz, uma coisa muito certa que se diz é assim,
Ninguém consegue deixar o espírito se manifestar se a barriga está roncando. É verdade. Não é? Verdade. Só que mesmo se a tua barriga estiver roncando, mesmo se tiver aquela pilha de contas onde é que você joga para cima e você só paga o que não colar no teto, quer dizer, ou o que colar no teto, mesmo se tiver, não tem nada a ver, porque uma coisa é o teu direito, né, de ser feliz enquanto ser divino, e outra coisa, né, é o teu direito de sofrer enquanto humano. O que você não pode fazer é sobrepor a questão humana à questão divina. Quer dizer, você não pode achar que você é o que você sente ou o medo que você tem e esquecer quem você realmente é. Isso que é o perder a máscara. Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui, através de você, né, o porta-voz disso, já é dando pelo menos um alento novo para as pessoas. Ah, mas tenha pelo certeza. menos elas talvez até não compreendendo, mas elas vão, Não quer faz queira mal, ou quer não, não elas faz vão mal. sentir. Alguém nos pediu aqui, pera um pouquinho, Deixa eu falar Jorge. assim, das pessoas que estão nos ouvindo, desculpe te interromper. Sim, pois não. É que assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pelo fato de você estar verbalizando, estar ouvindo, ouvir significa o seguinte: nós estamos falando aqui, isso se projeta, isso é projetado pelo alto-falante da tua TV, essas ondas sonoras são interpretadas pelo teu aparelho auditivo, isso é transformado em uma matéria básica a partir de tejas, de um tato básico, fogo que transforma, que é tejas, né? E aí você assimila essa verdade, o que está sendo falado, e isso fica incrustado em você, como se você estivesse aqui junto conosco ou sentindo o que eu sinto. Significa o seguinte: todos nós que estamos ouvindo, nós agora somos completamente diferentes do momento em que nós começamos a conversar, de maneira irreversível. Que bom, que bom. Olha, tem telespectador aqui solicitando o telefone de contato, mas nós não vamos dar o telefone de contato no ar, nós vamos botar aí a tarja com o e-mail do Jorge. Vocês Isso. podem contatá-lo, o Jorge vai dar retorno com certeza, mas telefone é uma coisa privada e as pessoas, apesar do mundo ter mudado hoje, nós ainda estamos nessa fase de transição. A gente está no processo de transição do antigo para o novo. Pro novo. Só que o que se sobrepõe é o novo, né? É essa beleza, Com certeza. né? Então, Sem precedentes que se coloca está aí no perante rodapé do nossos seu olhos. televisor o e-mail do Jorge, vocês podem anotar, escrevam que ele vai responder. Sim, com o maior prazer. O e-mail é jorge@terravista, não é terra à vista, é terravista.com.br. Isso. jorge@terravista.com.br. O Jorge, quando entrei em contato com ele, me atendeu maravilhosamente bem, fará a mesma coisa com vocês, estejam à vontade. É um prazer. Jorge, nós estávamos falando em off, é um assunto que, vamos dizer, fugiria até do escopo do programa, mas nós temos que tocar, já que nós estamos numa nova época. Quem é ou o que é Maitreya? Muita gente fala, tem ordem de Maitreya, tem Maitreya disso, Maitreya daquilo. O que é Maitreya? Explica para a gente, em palavras para leigos entenderem. Assim, só quando eu falo assim, ordem, porque uma coisa que eu penso assim, que é melhor qualquer caminho do que nenhum caminho, né? Então, assim, você pode estar lendo um livro que não é muito bom, mas é melhor do que estar sentado... Com certeza. Projetando uma realidade falsa de novela, qualquer coisa do gênero, né? Não tenho nada contra novela, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Quando dizer assim, não, a ordem do não sei o quê, da rebimbela, da parafusoca, botar o pé no chão. A gente está num período que não tem mais nada de místico, não tem mais nada de mítico, um período de realidade. Tudo tem que ser explicado para que seja assimilado por você. Então, a partir de hoje, quem nos negar informação não é boa companhia para a gente, então, vamos dizer. A humanidade, a premissa básica para a humanidade, né, se integrar com o que acontece a partir de hoje é que seja uma humanidade de livres pensadores. Ótimo. Tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser assimilado, até porque é o seguinte... Tudo compartilhado. Tudo. Se você não entender do ponto de vista de mente concreta, isso não fica assimilável e executável do ponto de vista de mente abstrata. Não adianta, né? Enfiar água lá abaixo, ninguém faz. Vamos falar de Maitreya. Então, assim, todas as religiões, todas as teogonias, elas apontavam para um determinado ser. A vinda de Jesus, o renascimento de Irã para os maçons, a volta de Quetzalcoatl, a volta de Manco Cápac e Mamaoclo, a volta... o Rosenkreuz, a volta de Jesus, Maomé, todos eles, né? Então, sempre apontava para um determinado lugar. As tradições antigas, quando a gente fala tradição antiga, o termo é Gupta Vidya, ciência secreta, não é? E essa tradição, ela, assim,
parte dela está escrita em um conjunto de livros chamado Kyuté, o livro do Kyuté. O livro do Kyuté é uma prova que a gente está escancarando tudo. É o livro do mesmo, Kyuté, né? Então, cada folha do livro do Kyuté, ela tem mais ou menos desse tamanho, né? E mais ou menos desse tamanho assim, e dessa grossura em madeira petrificada. Nossa. E ela, assim, jamais saiu do Tibete. Ele é movido de mosteiro para mosteiro por questões de segurança, e quando ele vai ser movido em partes, então ele é levado em lombos de burro, assim que vai 100, 200 cada vez para levar as partes. A Blavatsky, HPB, Helena Petrovna Fadeyev Blavatsky, fundadora da Teosofia, não é? Ela teve acesso a um livro, um comentário do Kyuté, e a partir disso escreveu Isis sem véu, Doutrina Secreta, a Chave da Teosofia e tudo mais. Então, o Kyuté, ele fala sobre Maitreya. Maitreya, o Senhor dos Três Mundos, Maitri, e que ele viria... Significa o Senhor dos Três Mundos. A Sim. palavra Maitreya significa o Senhor dos Três Mundos. Em cima, no meio e embaixo. Seres humanos, anjos e divindade. Um único ser. Sim. Esse é o Maitreya. E todos eles apontam para cá. E ele é tido como o guerreiro montado no cavalo branco. Aí vem as religiões derivadas da Lemúria, né, da África. Eles têm lá o santo que mata o dragão. Sim. São Jorge. A Igreja Católica, por um tempo, assimilou São Jorge. No Tibete, né, na Índia, na Mongólia, toda aquela região, né, da meseta do Pamir, o Oriente, eles chamam de Maitreya, né? Lá ele é chamado já de Maitreya? Não, o nome é Maitreya. Sim, o nome eu é Maitreya. desconhecia isso. E, inclusive, assim, tem um sistema de mosteiros tibetanos e que ele tem a galeria dos 32 Budas do ciclo, né? Então, assim, são 31 Budas com a tez, com a face oriental, assim, né? Puxadinho, bochechudinho, cabelo tal. E o 32º tem face oriental, de brasileiro. Puxa. Por isso aquela brincadeira que diz que Deus é brasileiro, essa coisa Sim. assim. Se é verdade ou não, por que criaram isso, será, né? Vai aparecer vamos chamar de Buda, um iluminado brasileiro? Não o termo iluminado, né? É que assim, em torno de Maitreya existe um conjunto de fatores poderosíssimos, né? Um conjunto de seres chamado Apta, 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 né? São 3 seres que derivaram de 2 e esses têm a ver com Maitreya. E Maitreya está previsto, né, para esse período. Todas as Para esse período que nós estamos entrando hoje? Nesse período. 7 anos? Ih. Aí, quer escrever uma prova disso? Uma prova, não, mas um evento. Então, há umas 3 semanas, então, eu fui convidado para participar de um encontro em uma cidade ali na Serra de Curitiba. Então, eram 30 e poucas pessoas, um número de pessoas de cada país do mundo, não é? E aí aqui do Brasil tinha também algumas pessoas. E a tônica do encontro era conversar como isso está mudando o mundo. E assim, não era uma reunião de bicho-grilo, não. Tinha, assim, presidente de Federação de Indústria, grandes escritores, jornalistas, presidente de corporações multinacionais, gente que veio da Índia, passou pela Inglaterra, conversou lá com o primeiro-ministro e veio para o encontro. Então, isso que a gente está conversando aqui, não é conversa daquele bicho-grilo que só vai comer refeição vegetariana, não. É gente que tem poder temporal, não é? E sabe o que está acontecendo. Né? Então, para os próximos 7 anos, no Brasil, Maitreya se manifestará. Sim, a questão como um ser físico. Como um conjunto de forças, um conjunto de... Então não é um ser físico, como todo mundo pensa. Não, Lorde assim, Maitreya, que eles chamam, eles dão denominações. Não. Isso é gente que, que pensa, não, eu vou antropomorfizar para poder ir lá apertar a mão dele. Certo, para ficar mais inteligível, vamos dizer, isso aqui. Para ficar assimilável pelo ser humano. Então, isso é um conjunto de coisas que está acontecendo, expresso em vários seres. E é uma coisa que está sendo construída há dezenas de milhares de anos, né? E o que a gente está conversando aqui, não é, pô, esse cara aí falando de Maitreya, que é uma tradição hindu, isso é uma religião, aquele cara bebeu, caiu, bateu com a cabeça. Não é um negócio sério, todo mundo é sério, todo mundo trabalha, todo mundo tem profissão, família,
né? Só que é o seguinte, é um trabalho que vem sendo feito, né, passado de ordem para ordem, através de gerações, milênios, de país para país, todo mundo trabalhando em função de alguma coisa que é real. E Maitreya, vamos chamar assim, esta energia, essa 3 em 1, né? Esse 3 em 1. 3 em 1 é uma boa definição. Isto. O de cima, de baixo, de cima, do meio e de três baixo. mundos, exatamente. Ele vai ficar ancorado no Brasil ou nesse hemisfério? Bom, para ficar ancorado aqui, vamos dizer, com certeza, sem entrar em política nem nada, o Brasil tem uma série de dificuldades. Isso faz parte do processo, isso aí é uma forma de purificar o país para essa energia ser ancorada aqui? Não, eu não diria que o Brasil vai trazer um monte de pessoas daqui. Os orientais vão vir tudo para o Brasil, as pessoas que têm consciência. Não é mais ou menos isso? A tendência é que aconteça exatamente isso, mas eu não diria assim que o Brasil tem uma série de dificuldades, eu diria assim que, na verdade, o Brasil tem uma série de facilidades, porque se você pegar e der uma passadinha geral no mundo, né, o Brasil ainda é o lugar. Com certeza. Né? E tanto é que assim, o próprio gênio da língua brasileira, quando ele foi plasmado, quando ele foi parido com uma intenção, né, que era o evento que está acontecendo agora. Né? Então, só deixar assim muito claro que não tem, assim que a gente está conversando, não é nada de mística, não é mítica, não é fantasia, não é religião, não é assim, não, vamos lá para a rua agora saudar, não sei o quê. Não é nada disso, a vida vai continuar, só que tenho certeza absoluta do seguinte: hoje se inicia um novo ciclo para o gênero humano, um ciclo irreversível para o gênero humano. É uma pena que a gente tem muito pouco tempo, mas dá para dar detalhes. Vai voltar, com certeza. Vai ser um prazer. Comprometa-se aqui na frente do público que você... Com certeza. Então, vamos finalizando, que nós temos 5 minutinhos, eu quero aproveitar bem. Primeira coisa, perguntando se dentro daquilo que nós havíamos planejado, que a gente nunca planeja nada para o nosso programa, e ele sabia disso, e nós estamos aqui batendo um papo, porque é assim que tem que ser, nada de tudo bem informal ao invés de formal. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público telespectador e para aqueles que vierem assistir esse programa daqui para frente, que nós vamos distribuí-lo depois, né? Qual é a mensagem que você dá nessa data tão importante, que nós somos, voltamos a reiterar, nós somos privilegiados de estarmos presentes aqui nesse momento, não só eu, ele, todos, a nossa retaguarda, o gênero humano, exatamente. Que mensagem final você daria? O que nós podemos esperar do futuro? Renascer realmente uma esperança que muita gente perdeu, né? Eu gostaria de deixar para você as suas considerações e o seu recado final, que pode ser extenso, que nós temos 3 minutos ainda para falar. 3 minutos é uma eternidade. Então, não é um conselho, não é? Mas compartilhar, só ser feliz. Tá? Porque assim, vocês entendam o seguinte, para ter tido o direito de estar vivendo nesse período, todos nós penamos muito. Então, se diz que a roda de Sansara, o ciclo de renascimento e morte, são 777 vezes que a gente nasce e morre. Para que a gente tenha tido o direito de estar vivo agora, boa parte disso todos nós vivemos. Então, nós temos o direito de usufruir alguma coisa imprevista, uma coisa que não estava escrita nem na própria lógica divina. Podemos ser ousados, Jorge, de dizer que nós estamos construindo o futuro a partir de hoje? A nossa futura geração, vamos dizer? Nós estamos construindo não só a futura geração, a gente está criando as sementes para o próximo ciclo humano. Que responsabilidade, né? Muita, porque em nenhum momento foi dado para a humanidade a capacidade de criar conscientemente os seres do futuro. E não é parir filhos físicos, é parir mentalmente seres que vão vir a ser as próximas humanidades. Isso nos é dado hoje, essa capacidade. Então, ter um mínimo de consciência disso e relevar as coisas, entender o que é o dia a dia humano, o processo de transição que está passando no mundo, que está passando no Brasil, o processo de transição que nós mesmos estamos passando, e entender isso como um grande parto. É um processo de mudança que implica em se abandonar preconceitos, se abandonar valores e se encarar a vida de uma maneira completamente diferente. Né? É como se você está tomando banho e o espelho está embaçado. Acho que é hora de passar a toalha para que você se enxergue, você veja quem você realmente é e assuma o seu papel. E o papel que nos cabe não é o papel de sofredores. Ninguém nasceu para sofrer. A lei não trabalha dessa forma. Nós nascemos para cumprir com os desígnios da lei, e os desígnios da lei implicam em felicidade, longevidade e conhecimento absoluto. É isso que eu desejo para vocês. E agradecer e dizer que é um prazer enorme, é uma honra, um privilégio
poder conversar com os visíveis e os invisíveis. Que bom, e para vocês que não sabem, quando eu telefonei para o Jorge, né, que foi uma indicação de um outro amigo, o Jorge tinha um compromisso em uma outra cidade e muito gentilmente, em função dessa data, 28 de setembro, nós fomos privilegiados, você telespectador também, principalmente não por ele estar aqui, mas por ele estar aqui na data, que é importantíssima pelo que você ouviu. Ele se dispôs a estar aqui conosco, agradecemos, é um prazer você estar Meu comigo. Privilégio, obrigado. E encerramos o programa desejando a todos vocês um feliz, como é que nós podemos chamar? Uma feliz vida. Uma feliz vida. Obrigado, um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite, sejam felizes. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, 5 de outubro de 2005, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Vida Inteligente. Hoje, mais uma vez com o nosso convidado Jorge Antônio Ouro, ao qual agradecemos ter dispensado compromissos para vir nos orientar mais uma vez sobre os novos acontecimentos que aconteceram já no programa da semana passada. Mas antes da gente falar com o Jorge, entrar num assunto que com certeza vocês vão se interessar muito hoje, muito esclarecimento, nós vamos falar sobre a Vigília da Ilha, que nós pretendemos, se São Pedro permitir, porque Florianópolis só chove ultimamente, quase o sol não aparece. Então, dia 15 de outubro, estaremos a partir das 20 horas fazendo vigília. Na verdade, não é uma vigília atrás de disco voador, nem de descobertas de extraterrestres, nem nada. Antes de mais nada, nós queremos que o telespectador, as pessoas conheçam o céu, aprendam a discernir o que tem no céu, olhar para as estrelas, saber o que são, constelações, satélites, meteoros e essa coisa toda que nós queremos orientar. Depois, quem quiser ficar para passar uma noite agradável, se Deus quiser e se São Pedro permitir mais uma vez, a gente passa olhando e quem sabe a gente observa alguma coisa diferente. Lembrando também que a semana que vem nós teremos aqui no nosso programa o ex-prefeito de Florianópolis, Sérgio Grando, e nós vamos tratar de meio ambiente, sobre a nova reserva ecológica do Acaraí, lá em São Francisco do Sul, muito importante para os dias atuais, onde se fala muito em meio ambiente e junto aos novos tempos. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, provavelmente daqui a alguns anos nós estaremos nem falando em televisão, porque não vai existir mais nada, vamos acabar com o planeta que a gente vive. E por falar em planeta que a gente vive, e antes de falar com o Jorge, o assunto que nós vamos abordar hoje, entre outras coisas, nós vamos falar sobre alegria e felicidade. Talvez o telespectador pergunte, o que isso tem a ver com o teor do Vida Inteligente? Mas é claro, se a gente não tiver alegria, não tiver felicidade, tudo isso que a gente busca, que faz parte do nosso conhecimento, não tem razão de ser. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, nós estamos mais abertos, mais em sintonia com o cosmos, para a gente entender as coisas, os segredos desse cosmos. Então hoje nós vamos falar sobre felicidade, sobre o que aconteceu no evento de 28 de setembro, e muito oportunamente, ao chegar em casa antes de vir para o programa, eu vi um texto na internet falando sobre que o Brasil é o 9º país em ranking da felicidade. Entre os 30 que fizeram parte de um levantamento do Instituto Britânico de Pesquisa de Mercado, considerado um dos mais importantes do ramo, o Brasil é o 9º mais feliz entre os 30. Segundo o levantamento, o país com a população mais feliz de todos é a Austrália, seguido dos Estados Unidos, Egito, Índia, Reino Unido e Canadá. A pesquisa realizada anualmente entrevistou 30 mil pessoas de 13 anos ou mais em 30 países nos 5 continentes. As entrevistas foram feitas entre dezembro de 2004 a fevereiro de 2005. Todos responderam a mesma pergunta: o quão feliz você se considera com a qualidade da sua vida? No Brasil, 29% dos entrevistados se disseram muito felizes. Outros 53% se consideraram satisfeitos. 14% afirmaram estar desapontados e 2% muito infelizes. Depois tem outros aspectos, o que a saúde e a casa própria que traz felicidade, os infelizes, vale a pena ressaltar aqui,
Se por um lado a pesquisa mostra que o dinheiro não compra felicidade, ela revela uma relação entre falta de dinheiro e infelicidade. Entre a população mais infeliz, a maioria se encontra nos grupos que recebem os mais baixos salários ou estão desempregados. Descobriu-se que as pessoas felizes se preocupam menos com dinheiro, isso é interessante, e mais com questões como AIDS, terrorismo e educação. Elas também se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas para o futuro. 33% consideram que agora é uma boa hora para comprar os artigos que necessitam. E outros 37% estão muito confiantes de que em um ano vão estar numa situação melhor do que a atual. Pelo menos isso é importante, o nosso povo brasileiro está otimista, ao contrário de tudo isso que a gente vê nas nossas rodinhas, na nossa conversa, onde existe um clima de pessimismo. Eu até estou me estendendo nessa introdução, mas eu acho que o otimismo, a situação, a mudança do nosso país, ela não começa lá por cima, por Brasília, pelo Palácio do Planalto. Ela começa pela alteração de conduta de cada um de nós. Nós temos que transmitir o nosso otimismo, botar ele para fora, contagiar quem está do nosso lado, contagiar os nossos familiares, dar o ar da confiança de que isso vai mudar. Porque se a gente ficar emanando para Brasília, para o nosso governo, essa tristeza, essas coisas que tudo está acontecendo, quando a gente devia estar alegre que essas coisas estão aparecendo, porque é um processo que nós vamos falar daqui a pouco, é exatamente isso, as coisas vão aflorar, elas têm que aparecer para serem limpas. Senão nós não vamos conseguir acabar com o mal pela raiz. Não adianta ficar com paliativo. Então nós devemos nos transformar, começar a modificar os nossos pensamentos. Inclua, se você não gosta do presidente, não gosta dos senadores, finja de noite, assim, de tanta gente falar uma mentira, a gente acaba até acreditando que é verdade. Coloque nas suas orações eflúvios de paz, de discernimento para esses dirigentes. Eles estão lá, você o elegeu, nós vamos ter que suportá-los mais tanto tempo. Então vamos colaborar para que a gente mude, para que eles tenham mais consciência, para que façam melhores projetos, para que mude a cabeça deles. Mas quem é que tem que emanar isso? Cada um de nós. Nós não podemos apenas exigir sem fazer isso. Me alonguei demais, mas Jorge, boa noite. Agradeço mais uma vez você ter vindo aceitar o nosso convite. O assunto que nós abordamos a semana passada deu uma repercussão muito grande na minha roda de amigos, na internet que eu compartilhei, que a Mala Direta vai muito para informar as entrevistas que nós fazemos. Mas eu percebi, antes da gente entrar no assunto felicidade, vamos esclarecer o da semana passada. Nós falamos que foi um grande dia, né? Você nos trouxe ao víscera de que nós tivemos o dia 28 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, até 8... Né, até as 8h40, mais ou menos, que nós estávamos juntos, compartilhando esse momento único. Aconteceu alguma coisa, não ficou claro, ou eu não tive a capacidade de entender para transmitir para aqueles que, infelizmente, não puderam assistir o nosso programa. Então, Jorge, o que aconteceu no dia 28? O que é esta Ordem 32 que ancorou no planeta? Por gentileza. Pois não. Bom, primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Grego. É uma satisfação estar aqui. E cumprimento todos que estão nos assistindo, os visíveis e invisíveis, os que nos ouvem e os que não nos veem, não nos ouvem, mas que vão se alterar pelo que a gente vai discutir aqui. E só para começar, então, semana passada, conversando com a minha filha, ela falou assim, eu estava te vendo na TV e você estava sorrindo o tempo inteiro, mesmo quando não estava falando. Eu disse para ela, era a felicidade por poder falar de algo tão útil e tão necessário, não só para nós aqui, mas para o gênero humano como um todo. Então, só tenho a agradecer, né, o convite para estar aqui novamente. Bom, o que aconteceu na semana passada, no dia 28 de setembro de 2005? Você falou uma coisa muito interessante aqui sobre o cortar o mal pela raiz. Foi. Então, a gente, para chegar no dia 28 de setembro, a gente tem que pensar assim, com relação ao mal. O que é o mal? Em que momento começou o mal? Conceitual e real. O que é cortar o mal pela raiz? A gente pode conversar, a gente tiver a oportunidade de conversar agora. Então, sempre esse conceito de mal, ele foi utilizado, né, para aprisionar, para reter, para manter a humanidade, cada um de nós, o gênero humano, em uma situação de ignorância. Ignorância de quem? Não de um conhecimento oculto, secreto ou um conhecimento diferenciado, mas ignorância de si mesmo. Então esse processo veio através dos povos, né, através das raças, e é uma coisa que já
perdurava, tipo assim, 1 milhão de anos. Aí alguém vai pensar assim, pô, mas 1 milhão de anos, mas o Homo sapiens existe só 50 mil anos. Isso é outra conversa para um outro dia, né? Mas eu garanto a vocês que é 1 milhão de anos. Então, esse processo veio vindo e uma série de procedimentos foram adotados, foram tomados, para que culminasse, chegasse um ponto, um dia, em que se pudesse dizer o seguinte: a vitória do gênero humano, da divindade, foi integral e radical. Essa vitória integral e radical já aconteceu e o processo de visualização do resultado, de compartilhamento desse resultado, desse novo estado de coisas, ele se iniciou humanamente em 28 de setembro de 2005, às 20 horas. Tá, e o que é... Então... O que é que aconteceu verdadeiramente? Então, são vários fatos, né? Mas a gente citar um fato para que a gente consiga encadear mentalmente e ter isso como referência. Então, o ciclo, né? Desde quando se iniciou o ciclo, ou desde quando começou o conceito de segredo, que antes não existia o conceito de segredo, tudo era dado a todos, não é? Ninguém era escravo de ninguém em nenhum aspecto. Então, esse conceito de segredo, ele se iniciou, tipo assim, há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão de anos atrás, quando iniciou a raça ário-semita, depois da queda atlântica, que também a gente pode conversar se tiver oportunidade. Então, nesse 1 milhão de anos, nesse período até agora, 33 ordens deveriam reger toda a coisa humana, toda a interação entre a humanidade e a divindade. Qual a divindade? A divindade dentro de cada um de nós. Certo. E não é 33 ordens assim, mas tem a ordem do X, a ordem do Y, mas se eu pego o jornal tem convite para entrar na Fraternidade Branca. Não, estou falando seriamente. 33 ordens que começou com a ordem dos Trashumarutas, na época ainda da Atlântida, até chegar à ordem do final do ciclo. E em 28 de setembro de 2005, entrou em atividade a 32ª ordem, que vai ficar por um período de 7 anos, que é esse período que é o período da visualização de tudo quanto foi feito, de todo o esforço da divindade para que a coisa voltasse à situação original, aquela coisa idílica, aquela felicidade original, o amor universal, a fraternidade, tudo que se sonha e que as determinadas, assim, as religiões, as seitas, as ordens colocam como céu, Hades, Agartha, Shambhala, cada um dá o nome que queira. Então, tudo isso, ele tem um processo para que fosse estabelecido e o processo de visualização do resultado de tudo que já foi feito por todos os seres que existiram e trabalharam em função da lei, esse processo se iniciou na semana passada. Então nós vamos ter, segundo você disse, que nós já vamos falar sobre isso, um novo ciclo que dura 7 anos. Sim. Né? Que vamos ter um ciclo de toda essa felicidade que nós merecemos, né? Vamos dizer. Vai vir à tona e nós vamos começar a usufruir. Já estamos usufruindo a partir do dia 28. Já. Coincidentemente, depois que o programa da semana passada terminou, e um amigo me chamou a atenção, você disse que dura 7 anos. 7 anos, 2005, mais 7 anos, 2012. Combina com o tal do calendário maia. Sim. Qual é a correlação que existe entre o término desta ordem 32, vamos chamar assim, esse período de 7 anos, com o advento do... Por que o calendário maia termina em 2012? Por que ele terminaria quando, na verdade, vamos chamar assim, se iniciaria a ordem 33, seria a plenitude dos 1000 anos de paz, como você diz? De paz e felicidade. Por que o deles encerra em 2012? Quer dizer, você tem essa resposta? Sim, tem sim. Bom, a resposta sobre o meu ponto de vista, como a gente está conversando, né? Claro. Então, se diz assim que o tolo diz eu sei, né? O sábio diz assim eu aprendi, e o mestre, o iniciado, diz assim diz a lei, né? Eu não digo nenhum dos três porque não sou tolo, nem sábio, nem mestre, né? Então, o calendário maia, ele previa o fim do mundo em 2012. Só que e todas as profecias... Mas eles se basearam no que para fazer aquilo lá? Não, que assim, os maias, astecas, toltecas, quixés, quixuas, aimorés, guaranis, tupis, os egípcios, o pessoal do Vietnã, todas as raças que tiveram origem, os egípcios tiveram o seu conhecimento originado na Atlântida, todos eles conheciam profundamente a astronomia, matemática, alquimia. Isso era o conhecimento do dia a dia que era dado a todos. E por que eles chegaram à conclusão de que em 2012 o mundo acabaria? Porque mesmo nessa época haviam as lendas de um recomeço em 2012. Então, recomeço. Não é o fim. E mesmo se considerar como fim, tipo assim, o fim da gestação é o início de uma nova vida. Perfeito, o nascimento. A morte da semente é a geração da planta. Da planta, né? Então, nesse sentido, a gente
inicia agora um ciclo de 7 anos de visualização do resultado. E essa visualização é muito interessante, que seria como se fosse o seguinte: uma preparação humana para entender e usufruir e participar disso que é uma apoteose, né? Então a gente pode dizer assim, se em determinado momento a divindade existiu na face da Terra junto com a humanidade, esse momento se repete a partir de agora. Mas isso não impede que nesses 7 anos também, para que se estabeleça, vamos dizer, a ordem 33, que seria a plenitude, vamos chamar assim, vai haver o que está acontecendo já, né? A Terra vai expurgar uma série de coisas, vai reagir, o próprio ser humano também vai fazer uma espécie de saneamento, podemos chamar assim, em todos os sentidos. Seria a chamada época da queda das máscaras, o mesmo processo, que em escala é assim, tudo que acontece no microcosmos, acontece no macro, não é? Então, o mesmo processo pelo qual está passando a Terra, estão passando as nações e estão passando os seres humanos. É uma pergunta que me fizeram por e-mail, e eu não soube responder, é se isso está em nível interplanetário ou só a nível daqui. Eu acredito que interplanetário, né? Porque quando você faz uma modificação, você modifica o todo, né? Lógico, que não existe, né? Não existe nada no cosmos manifestado ou nos universos que não esteja interligado. Então, você pegar um senhor planetário, um regente planetário, né? Ele está atuando agora e vai atuar no próximo, Porque tudo está em sincronia, né? Com o universo. Tudo. Nos fazem pensar que não, né? Para quê? Porque, assim, quanto mais ignorante e quanto mais inferiorizado a humanidade, mais fácil é de dominar. Com certeza. Né? Mas não, cada um de nós tem um potencial ilimitado. Né? Um país com 2 pessoas conscientes não seria governado a não ser que fosse por uma terceira pessoa também consciente. Perfeito. Hoje nós vamos abordar aqui agora, e vamos colocar no ar o 322-1137, você pode participar ao vivo, formulando a sua pergunta para o Jorge. Nós passaremos aqui em tempo hábil, se tiver. Você pode telefonar para 322-1137. Jorge, está esclarecida essa parte inicial? Nós falamos sobre, entre outros assuntos que ainda vamos abordar, sobre as cidades intraterrenas, este assunto polêmico sobre cidade intraterrena, esses mundos intraterrenos, que eu acho que nós temos toda essa dificuldade porque todo mundo vai pelo lado do sensacionalismo. Claro. E nós já vamos pelo lado da ciência e da explicação coerente, ao menos, para mostrar isso. Vamos falar um assunto que interessa bastante, que é sobre, que a gente prometeu, inclusive, na mala direta que nós fizemos, e você falou que nós entramos num período feliz. É difícil essa resposta, né? Por isso que eu te trouxe aqui, porque aí eu transfiro a responsabilidade para você. Muito obrigado, aceito de bom grado. Como ser feliz? Como viver feliz? Isto é possível? Para que você já deu o gancho seguido, nós estamos falando em off, que além de a gente ter nascido, estar aqui, nós somos fruto de todos aqueles que nos antecederam. Então, nós temos a memória celular de todos os nossos antepassados. Muitas religiões, muitas coisas falam sobre esse resgate com os antepassados, né? Sim. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Além da gente vir fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer no espaço da nossa vida terrena, vamos dizer aqui, nós ainda carregamos todos os nossos antepassados, que eles estão vibrando aqui nas nossas células, estão dentro do nosso ser. Nós somos frutos de frutos e mais frutos. Então, é possível, me faça essa correlação e, ao mesmo tempo, como eu posso ser feliz se, vamos dizer, metade dos meus antepassados, desde a geração, não foram felizes ou enfrentaram uma série de problemas nesse sentido. Então é difícil, a felicidade é uma questão muito relativa, né? Tem gente que nem sabe do que nós estamos falando e é feliz para chuchu. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você é e mais você se questiona. Como você explica e quais são os caminhos para uma felicidade não utópica, plena, factível e realizável? Bom, a primeira questão do utópico é o seguinte, isso não existe mais, né? A gente então está num período em que não existe mais mitos, não existe mais mística, né? É um período da mais absoluta realidade. Só que essa realidade hoje, ela é mais fantástica do que qualquer mito ou qualquer mística que jamais foi engendrada ou pensada pelo ser humano. Com relação à felicidade, nós não só temos a possibilidade de sermos felizes, como temos a obrigação de ser felizes. E mais, não é ser feliz do ponto de vista humano, eu sou feliz porque comprei um carro, porque eu recebi uma herança, porque consegui uma promoção, não.
é ser feliz enquanto seres divinos que nós somos. Porque a felicidade, ela não só vai transformar isso que você citou como o passado humano. Então, por exemplo, assim, eu tenho pai e mãe, que tiveram pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, numa cadeia ininterrupta até o primeiro dos seres. Então, em nós está o quê? A esperança da lei de que essa coisa se resolva. Então, quando eu me resolver, eu resolvo toda a minha cadeia de antepassados e resolvo paralelamente tudo que aí se esteja entrelaçado. Então, eu hoje, você aqui hoje, é responsável por toda uma fatia da história da humanidade. Em se resolvendo... Como se resolver? Eis a questão. Já vou dizer. Tá. Então, em se resolvendo, você não só tem um resultado visível imediato agora, como você altera o próprio passado da humanidade. E uma atitude tomada, né, há 10 mil anos atrás, um pensamento tido há 10 mil anos atrás, ele hoje está tão vivo quanto no momento em que ele foi criado. Por quê? Porque sempre os pensamentos humanos são correlacionados. E quando eu penso em alguma coisa, ele se relaciona com um semelhante e vitaliza o semelhante. Então, isso é o astral humano, isso é o que se chama de egrégora humana e que se dá um aspecto de mal. Então, o mal seria o quê? A má interpretação humana das coisas divinas. Quando, então, eu resolvo isso, eu altero o elemento original que criou esse estado. É como você, numa doença, você ir na causa, né? Exato, cessou a causa, vai cessar o efeito. Mas e tanto é que assim, o estado que nós estamos entrando agora, né, a partir de 28 de setembro de 2005, 20 horas, é um estado onde a gente vai ter a tal felicidade divina e humana, longevidade, fraternidade, compreensão, mas num nível que a gente não imagina. A longevidade e a saúde plena, né, é uma coisa inerente ao estado que a gente está entrando agora. Então, voltando, quando eu resolvo a questão felicidade aqui, eu mexo, e é uma coisa muito interessante, que a gente sempre diz assim, não, hoje, ontem, amanhã, não, amanhã eu vou fazer isso, ontem eu fiz isso. Só que tempo vem da raiz sânscrita tan, que é corte. Exato. Então o tempo, no nosso conceito, ele é um corte na eternidade. Essa eternidade, o que tem? O sempre. O que é o sempre? É o mundo divino. O que é o mundo divino? É o mundo humano. Por quê? Porque dentro de cada um de nós, além de termos todo esse aspecto, né, da carga do nosso antepassado, nós temos também o que em cada um de nós? A própria divindade. A própria divindade, Só com que certeza. nós nos damos o direito de fazer o quê? Cercear, impedir que essa divindade se expresse. Qual é a forma que a divindade sabe se expressar? Amor universal. Amor, é. Felicidade universal, longevidade, compreensão, bem-estar, êxtase por contemplar a sua própria criação. Mas como exercitar isso? Esse que é o grande X da questão. Vamos chegar nesse negócio. Então, dentro de cada um de nós temos o quê? Toda essa questão dos nossos antepassados, né? E temos ainda a divindade cerceada, presa. Então, cada um de nós no seu dia a dia, né? Nós somos responsáveis por causa dessa maneira de levar a vida, de considerar coisas assim, não, o importante é hoje, eu quero comer, dormir, procriar e depois ir para casa para ler ou para assistir novela, qualquer coisa assim, né? Que não é o caso. Então, eu faço o quê? Crime de lesa divindade. Que lesa divindade? A divindade que está dentro de cada um de vocês, que está dentro de cada um de nós. E ela não tem o quê? Oportunidade de se expressar. É muito interessante essa questão da felicidade e daí o porquê da infelicidade, que é o seguinte, sempre um pensamento, um ser, ele está ligado ao seu igual. Então, o que é a infelicidade? A infelicidade, ela passou a existir a partir de uma interpretação errônea do que é a felicidade pela humanidade. Então, infelicidade e felicidade estão intimamente ligadas. No momento em que eu inicio um processo de percepção disso e de expansão, como você muito bem disse no início, do que seria essa felicidade, eu não só crio esse novo padrão de felicidade, como eu altero o que está ligado à felicidade. E o que está ligado à felicidade lá na ponta de maneira escondida? A infelicidade. Eu transformo os padrões humanos, restabelecendo os padrões originais, no momento em que a humanidade convivia com a própria divindade. Qual divindade? Nela mesma. Podemos considerar que essa ordem 32, podemos chamar numa outra linguagem, de que ancorou uma nova energia na Terra? Pô, E se essa nova energia, só para completar, ela vai nos favorecer a facilitar a expansão e essa necessidade que nós temos da felicidade. O fato de a gente ter compartilhado o 28 de setembro, estarmos aqui nesse momento único... É um raro privilégio. É um raro privilégio, como nós falamos a semana passada. Exatamente. Mas
E nós teremos um favorecimento, vamos chamar assim, do cosmos ou do universo para esse processo, porque ele é difícil. Não tem quem não queira ser feliz, na verdade. Lógico. E a gente, como disse, a gente tem agora não só a obrigação e o direito, mas o dever de ser feliz para conseguir expandir, porque assim, o mundo, né, o cosmos, ele se transforma primeiro dentro de cada um de nós, não é através de um livro, através de alguém que vai se transformar. Ou você gera isso e expande, transformando todo o passado, assumindo sua condição de ser divino, feliz, permanente, perpétuo, não é? Ou nunca ninguém vai conseguir meter isso na tua cabeça. Mas muita gente diz, confessa a impotência de fazer isso. Mas é porque sempre que você for depender de um fator externo para ser feliz, você vai ser infeliz. O que você diria, vamos dizer, para ir no prático, assim, bom? O que você daria como 3 coisas básicas para a busca da felicidade e da alegria? Então, 3 eu consigo colocar 3 coisas. Então, primeiro, essa questão, você falou da Ordem 32, o que ela coloca como facilitador para isso, né? Perfeito. Fala assim, não, iniciou o ciclo da Ordem 32, é um encadeamento para que a gente consiga ancorar a mente concreta em um determinado ponto para, a partir dali, então, começar a analisar, né? Mas só que foram milhares e milhares e milhares de seres que trabalharam para que isso acontecesse. E não só que a gente conhece seres desconhecidos, a gente conhece Plotino, Amônio Sacas, Pitágoras, os grandes filósofos, aí Jesus, Maomé, todos os seres que vieram para restabelecer a lei, a gente até falou na outra semana. Então, Krishna dizendo para Arjuna, o discípulo, né, ou a divindade falando para a humanidade, toda vez, Alanu, que Dharma, a lei, declina e a Dharma se manifesta, eu me manifesto para a preservação e restabelecimento da lei. Então, a própria coisa divina, o próprio cosmos, ele via assim, pô, esse negócio aqui está bagunçado pra caramba, vamos dar um jeito. Nasce um desses seres, aonde? Lá entre os egípcios, né? Aí ele vem lá e prega alguma coisa, como teve lá Amenófis IV, que iniciou o culto a Atom, o Deus único, né? O Sol oculto, né? Aí tá. Aí só que o mesmo processo aconteceu entre os maias, Quetzalcóatl, isso, né? Entre os astecas, incas, toltecas, tupis, aimorés, guaranis. E vai acontecer nesse período de 7 anos agora. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem Mas dúvida virá nenhuma. Fisicamente sim, também. Sim, e uma coisa muito interessante é assim, sempre antes a lei com L maiúsculo, não é a lei divina, a lei cósmica, a lei humana, né? Contrário, não é a lei humana, é a lei divina, ela se manifestava em um povo, com a tônica de um povo. Então era um remédio assim, sob medida. Agora o processo convergiu durante um trabalho de milhares e milhares e milhares de anos para que acontecesse em um lugar onde estivesse misturado todos os povos da Terra. Qual é o único país do mundo onde estão misturados todos os povos da Terra a partir de 3 vergôntias principais? O ário-semita, o branco, o atlante, o vermelho e o lemuriano, o negro. Aonde está misturado esse povo? Em um determinado país do continente sul-americano que começa com Bra, termina com Zil. Não aqui mesmo. E, além disso, por conta dessa preparação desse país, desse grande evento, houve um grande afluxo migratório de pessoas de todos os países para cá. Então, hoje aqui existem todas as religiões, todos os povos. Significa o seguinte, o bolo, onde a coisa está se processando, assim, o grande tabuleiro, está representado todos os países do mundo. Se estão todos os países do mundo representados aqui, significa o seguinte, toda a história humana está em processo de transformação do presente, do passado e do futuro, que por sinal são uma coisa só, hoje. Surgindo este novo, vamos chamar assim de avatar, ou seja lá o que for, como já existiram muitos que precederam. Vamos nominar. Vamos nominar, que Maitreya, que você disse, explicou muito bem que são... Maitreya é o senhor dos 3 mundos. Isto, mas nós não vamos cair... Vamos dizer, já que nós vamos nos 7 anos aqui, nós estamos procurando, o ser humano está procurando a libertação dele. Sim. Você acabou de dizer, nós acabamos de falar sobre isso, que tudo está em nós, né? Exatamente. Se aparece hoje, essa que é a minha pergunta, se aparece hoje um novo ser, nós não estaríamos repetindo a história, ou seja, eu vou continuar idolatrando alguém, esperando que ele me salve, esperando que ele me dê a luz, esperando que ele me dê o conhecimento. Você entendeu o que eu quis perguntar? Muito bem perguntado, porque assim, é que a gente analisa
isso que é coisa muito interessante. A gente analisa sempre essa questão de um ser que vem participar desse processo, né, de engrandecimento humano com uma tônica religiosa. Então, assim, não, aquele, e eu vou pedir para ele, e ele vai me dar uma benesse, e aí vem o conceito de pecado e não sei o quê, aí entra pela via torta do mesmo jeito. Só que é o seguinte, o conceito que se coloca agora e os valores que se manifestam agora, nominados como Maitreya, esses valores, são os valores iniciais e básicos do próprio gênero humano, onde todos são iguais. Então, quando você assim, não, eu vou depender da divindade X porque ela vai me dar alguma coisa, não, a divindade X, ela está em você tanto quanto nela, com funções diferentes. Então, você é tão igual quanto, aliás, tem tanta responsabilidade quanto, tanto pela sua própria existência, quanto por mudar a existência daqueles que estão dependendo de você, que é o chamado passado humano, quanto pelo futuro humano que também está em você. Ou então, seria, você é tão responsável pela iniciação do gênero humano, quanto uma divindade que a gente chama de Maitreya, ou que nome se queira dar. Então, não é nesse conceito de uma religião, se bem que religião, no seu significado correto, religo, religas, religare, que é ligar o homem reconexão com a sua fonte de criação, podemos chamar consigo assim. mesmo. Exatamente. Consigo mesmo. Então você perguntou antes que fórmula para ser feliz. 3 coisas para ser feliz. Isso, né? Vamos lá. Então, primeiro assim, a gente está na época agora, né, que seria da queda das máscaras. Então não existe mais segredo, não existe mais mística, mas tudo é explicável. Tudo. Né? E tudo. se não quiser explicar, vai aparecer... Se alguém for falar alguma coisa para vocês, assim, não, isso aqui não pode porque eu me reservo de direito. Não, ninguém representa ninguém. Ninguém mais tem autoridade para representar ninguém. E mesmo que alguém que queira segurar coisa velada, ele pode segurar, mas ela vai aparecer por outro meio, vamos dizer. Antes existia o revelar. Revelar é velar 2 vezes. Revelar 2 vezes, né? Agora é época de desvelar. Porque as ordens todas guardaram um conhecimento que pertencia à humanidade e agora ele é dado à humanidade. E a humanidade, então, está em um período de completa compreensão de tudo que jamais foi compreendido e de tudo que jamais foi dito. Tanto é que você nem sabe, né? Nem sei se você recebeu o e-mail. O tema da nossa entrevista de hoje é Segredos Desvelados. Você chegou a ver? Não viu? Tá aí, Segredos Desvelados. Muito bem escolhido. Hoje nós estamos aqui para desvelar. Qual seria o segundo, então? Segunda? Então, assim, vamos completando. Que 3 coisas, né, que a gente podia colocar como a chave para se conseguir a felicidade? São várias, né? Mas o que me ocorre agora, não é? Seria vontade, sabedoria e atividade. Né? Você exercitar a tua vontade, nunca dependendo de ninguém, exercitar a tua sabedoria, independente de qualquer fator externo, né? E agir. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, citação de Henrique José de Souza. Significa o seguinte, tudo pode ser feito desde o plano da concepção até a aparição. Mas como a pessoa... Jorge, hoje que nós estamos enfrentando essa turbulência, que é uma mudança, e toda mudança gera uma turbulência. Lógico. Então as pessoas hoje já estão presas ao material, porque tem a subsistência, a sobrevivência, uma série de coisas. Como conciliar isto? As pessoas sentem-se, como eu repito a palavra, impotentes em reagir. Esse período, ele é facilitador, eu volto a repetir, bater na mesma tecla. Nós precisamos, estou falando representando o gênero humano, né? Nós precisamos de algum impulso, de alguma força, não de muleta, mas nós precisamos de um embalo. Tem gente que não tem condição, eu quero saber se existe alguma, vamos chamar de mágica, que vai favorecer a que a gente possa... seguir esses 3 conselhos que você deu, que na teoria eles são muito simples, mas na prática nós encontramos uma série de empecilhos pelo nosso cotidiano. Então eu quero saber de onde vem essa ajuda. Claro que ela tem que partir de nós, mas nós devemos ter aquele embalo. De onde vem esse embalo, Jorge? Então primeiro eu tenho fase por ti que eu te ajudarei, né? Ou então, quem cedo madruga, Deus ajuda. Por que quem cedo madruga, Deus ajuda? É porque bem cedinho o prana é mais puro e tem mais vitalidade e fica com a mente mais clara e resolve. Então, até os ditados, né, ditos populares, têm explicação agora. Isso. Exatamente. Então, primeiro assim, a própria ambiência da Terra, ela está diferente. O respirar hoje, você respira, né, uma realidade que jamais existiu na história cósmica. A gente vive um momento sem precedência. Sem precedência para a humanidade e sem precedência para a própria divindade, porque jamais existiu um conjunto de fatores como está existindo agora. Se isso não bastasse,
Pensem o seguinte, a gente até conversou do outro dia. Então, assim, eu gostaria de trabalhar pela humanidade, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de poder transformar alguma coisa e eu me sinto impotente, não é? Você se sente impotente porque você se vê dentro de um sistema, né, de ícones criados exatamente para te aprisionar. Fala assim, não, mas aquele carro quanto é que custa? 1 milhão de não sei o que de unidades do dinheiro de outro país. Pô, mas quanto é que eu ganho? Nossa, vou demorar 2.000 anos para comprar um carro desse. Lógico. Todo o sistema de forças foi criado para fazer com que você se sinta pequeno, enquadrado no esquema do passado. Fora desse esquema do passado, você pode não estar com 1 milhão de qualquer unidade monetária na sua conta. Só que você é tão igual quanto qualquer um dos outros. Isso que tem que ser entendido. Isso que é a liberdade. Essa que é a chave de toda a questão. Você é tão igual a qualquer um dos seres humanos que pise na face da Terra. E mais, você é superior a qualquer ser invisível. Por quê? Porque qualquer categoria de seres invisíveis que trabalha em função dessa realidade, ele tem uma limitante. Qual é a limitante? Não consegue criar mentalmente, porque ele não tem o sistema cerebroespinhal para criar, para parir a cada vez que pensa. Então, por exemplo assim, por que a coisa está como está? Se a divindade é onipotente, onipresente, onisciente, por que nós chegamos nessa condição? Por que a divindade não vai dar uma canetada em algum lugar e fala assim, Terra, é o seguinte, ou resolve ou eu apago esse negócio todo. Por quê? Porque a divindade, ela se submete às regras do jogo. Quais são as regras do jogo agora? As regras do plano onde nós estamos. Qual é a única categoria de seres que consegue criar? Fisicamente, parir os filhos. No astral, as emoções. Na mente concreta, o conhecimento. E criar no plano abstrato. Qual é a única categoria de seres? Nós. Você pega uma categoria de seres. Dharanis, Dhyanis, Duijas, Agnisvatas, Barixades, não sei o que. Qualquer dessas categorias ocultas que sempre trabalharam pela humanidade, todas elas estão com os olhos fixos, né, na humanidade, torcendo para que aconteça aquilo que elas trabalharam até então. Por quê? Porque elas trabalham, todas as categorias de seres, inclusive esses que chamam de avatares, divindades que vieram, eles conseguem agir até determinado momento, como se fosse uma corrida de bastão. Chega um momento em que eu falo assim, grego, o bastão está contigo, porque executar o resto desse trabalho, tornar visível o trabalho que nós começamos, só compete à humanidade. Então, se o ser humano não tiver ciência disso, que ele tem uma força descomunal dentro de si, ele não vai conseguir transformar nada. Agora, como? Como ser feliz? Eu acho que o que você está falando, eu acho que, pelo que eu pude captar, assim, ou intuir, vamos dizer, essa força necessária que eu pedi, o embalo, vamos dizer, essa força, ela está latente para todo mundo, disponível a partir do dia 28. Sempre esteve, né? Só que antes ela estava... Potencializada, vamos chamar. Ela sempre esteve, mas antes ela estava atrelada àquele negócio assim, não, eu só vou conseguir ser poderoso, realizar, transformar o mundo se eu for iniciado. Então todo mundo buscava aquela escola de iniciação, aquela aí tinha a escola secreta. Isso, não podia ir, né? Discreta. Porque só podia ir seletivo. Em grego lá no tempo delta, scatus bebeloi, fora daqui os profanos. Perfeitamente. Assim. Então a humanidade era pobre, humanidade, tapete para os sábios iniciados, a divindade estava aqui e as famílias reais de sangue azul. Sangue azul quem tem são os iniciados, a divindade. Não tem nada a ver com as famílias reais, que em algum momento tomaram o poder e continuam até hoje. Não tem nada a ver. Se tem alguém com sangue azul, é a própria humanidade. Né? Ou o Agartha Shambhala, mas isso é conversa para outro dia. Então, olha só. Então, esse poder em cada um de nós, ele é tão igual hoje quanto era há 10 anos atrás. Só que daí o conjunto de fatores para que isso aí disparasse, né, se entrelaçasse e os seres humanos tomassem consciência e exteriorizasse, né, esse processo, transformando o mundo, a humanidade, os seres visíveis e invisíveis, eles dependem da consciência de cada um de nós hoje. Então, assim, se você tiver ciência disso e a partir de hoje você emanar, se transformar em um sol, eu sou um sol que transforma, né, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu sou a própria divindade. Por exemplo, ou a palavra que você quiser falar, nesse momento, você efetivamente transformou, porque o passado é atemporal. É verdade. Você transforma hoje o dia a dia
né, de 50 gerações tuas para trás. Né? E isso é real. Agora, como? Uma coisa muito simples, né? Como eu vou ser feliz se eu não tenho 1 bilhão na minha conta? Muito simples. 1 bilhão na tua conta ia deixar feliz a tua parte humana. A tua parte divina independe do bilhão. Você pode estar com a tua conta atrasada, não é? Ou não ter o carro aquele que seria legal, porque você ia conseguir muito, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, independente disso, né? Assim, você pode estar prefeito, estar governador, estar diretor de empresa, estar rico, estar pobre, isso que você está. E o que você é? Ser humano. Ser humano, é verdade. Nós vamos dar um breve intervalo só para tomar uma aguinha, dar uma folga para o Jaime. E nós voltamos já já. 3222-1137, você pode participar ao vivo. Daqui a um minuto a gente volta. Estamos apresentando Vida Inteligente. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, estamos de volta. E antes da gente continuar com o assunto felicidade, eu tenho que aproveitar e perguntar para o Jorge determinadas coisas, né, que estão se revelando e aparecem. Fala-se muito sobre mundos intraterrenos, né? E conjectura-se, entre outras coisas, não vamos entrar na questão do mundo intraterreno em si, mas vamos falar sobre as hipóteses de eventuais habitantes de seres, de pessoas, vamos chamar assim, porque a gente sabe que o planeta inteiro está cheio de cavernas. E a maioria delas, vamos dizer, inexploradas na sua grande parte. Conjectura-se... Exploradas em cima, no meio e embaixo. Né? Exatamente. Conjectura-se que houve um grande... A gente sabe, independente do aspecto religioso da coisa, sabemos que num passado houve um grande cataclisma, vamos chamar de dilúvio, houve uma grande inundação, onde as pessoas fugiram, muitos pereceram e outros se refugiaram. Tem fundamento de alguns dos habitantes de mundos subterrâneos, vamos chamar assim, porque tudo que não está na superfície é subterrâneo. Seriam capazes, tem coerência de serem, vamos dizer, sobreviventes desse grande cataclisma que aconteceu na Terra? Podemos até ir para mais além. Tempo da Atlântida, se é que houve remanescentes, eles conseguissem se reproduzir depois, porque alguns anos atrás, você deve ter sabido, você viu, acharam um japonês que estava ainda com a arma na mão, 50 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e ele achou que a guerra não tinha acabado, quer dizer, ninguém avisou e ele estava refugiado ainda. O que há de verdade nisso, se é que você pode nos responder? Não, posso. Assim, então, conforme a gente tem conversado, é que agora é a época em que nada mais precisa ser ocultado, né? Então, Sim. Tudo pode ser dito. O que a gente faz é graduar o que pode e o que não pode ser dito, para que não pareça que isso é só uma mera exposição de conhecimento, né? Então, segundo a antiga tradição, chama Gupta Vidya, ciência sagrada, ciência secreta, ou tradição das idades, né? Então, na época da Atlântida, então o pessoal diz assim, o pessoal da ciência vai falar assim, mas a Atlântida, isso é mito. Né? Aí falou assim, quanto tempo existiu a Atlântida? A Atlântida existiu há 1 milhão de anos atrás e teve seu apogeu por 200 mil anos, né? Assim, pô, mas 1 milhão? Mas e a ciência fala que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos, como é que fica? Lógico, há uma discrepância entre o que diz a ciência e o que diz a tradição antiga, porque se você falar assim para o Brasil, para o brasileiro, você não tem só 500 anos. Cabral veio para cá porque ele era parte da ordem de Malta, Bis e Maris e veio com uma função específica de descobrir o Brasil porque era a pátria do Avatar. Né? Aí, pô, então a história do Brasil fica por terra? Fica, porque o próprio nome do Brasil tem a ver com o rei fenício que aqui habitava, né? Nós não podemos nem falar nisso hoje, né? Não, porque o Brasil dá para fazer um programa inteiro sobre a verdadeira história do Brasil. Exatamente, Então, sempre, né, a ciência tem uma abordagem que interessa a quem escreve os livros, né? Sim. Mas então, segundo a antiga tradição, segundo a Gupta Vidya, né, então a Atlântida, que era os vermelhos, né, ela existiu durante determinado período de tempo, não vamos dizer aqui, mas é mais de 6 eras, né, e ela era organizada em 7 cidades-estado, cada uma cidade-estado com uma tônica humana, e seria o conceito de sinarquia, assim, aquela harmonia
né, onde a divindade convivia com a humanidade, tudo se desenvolvia, não existia sequer o conceito de segredo. O planeta era Atlântida, então, vamos dizer. Não, a Atlântida era um continente e o planeta era o planeta como, como é hoje, com uma outra conformação geográfica, logicamente, né, mas o planeta como é hoje, né? Até porque tudo se projeta aqui no planeta. Mas existiam outras cidades além do continente Atlântida? Existia, mas a tônica, né? Existia porque assim, antes da Atlântida existia a Lemúria, né? A Lemúria concentrada no que é África e Austrália hoje. Então, enquanto estava no apogeu a Atlântida, né? Ainda existia a civilização lemuriana, né? Tanto é quando foi para ser formada a raça ária, a raça branca, o Manu foi para a meseta do Pamir, né, e pegou a quinta subir a raça Atlântica, a área semita, e começou a parir, começou a gerar a nova raça, né, então ainda existindo o vermelho, o negro, e começando a criar o que seria o novo, né. Então, assim, a raça negra fica nessa questão assim, não, tem a questão do... Como é que chama essa questão do branco? Que tem termos do racismo, passado. Né? Racismo. É que tem termos do passado assim que eu já nem tem mais na cabeça. Então, a questão do negro com o branco é que cada povo teve seu apogeu. O homem negro, né, a raça negra, existiu por milhões de anos, quando o vermelho e o branco sequer estavam nos planos cósmicos. Nossa! Depois disso, e fez o seu papel, não é? Depois disso vieram os vermelhos, o Atlante, né, que depois derivaram todos os vermelhos e amarelos índios, né, astecas, maias, incas, e esse pessoal todo, né, os índios brasileiros, os índios da América do Norte, todos, os egípcios. Então, Atlante existiu durante determinado período, e depois do apogeu Atlante e tal, então, que começou a surgir a raça ária, que também tem um papel e que também vai terminar esse papel, não é? E vai surgir mais uma. Né? E aí então encerra o ciclo do planeta. Voltando então, a Atlântida tinha 7 cidades, cada uma com a sua tônica, só que ela desenvolveu, né, tal potencial acadêmico, entre aspas, mas um acadêmico com uma potencialidade jamais imaginada pela ciência hoje. Desenvolveu tal potencial, né, que chegou em determinado momento e aconteceu um cisma dentro da Atlântida. Isso é narrado no Mahabharata, que seria narrado lá a guerra entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita. Sim. E isso aconteceu segundo a antiga tradição, não é? A gente estava lá, logicamente, mas não nos lembramos todos, não é? Então, isso é derivado disso, então, aconteceu o primeiro afundamento da Atlântida, né? Tipo, 200 mil anos antes da nossa era, sobraram 3 ilhas, dessas 3 depois afundaram, e sobrou a terceira, que é onde Platão narra na República, que é a organização social política, né, religiosa da Atlântida, que era a ilha de Poseidones, que foi a última, e que é narrado pelos maias como o início, né, do que seria a contagem do novo ciclo, que é quando afunda a terceira parte da Atlântida, e onde então ocorre o que a gente tem nas histórias, nas tradições, como o dilúvio. Né? E aí então vem o conceito de Shambhala, lagarto, assim. Nesse processo... Houve, né, sobreviventes? Sim, nesse processo, então, que não aconteceu da noite para o dia, então houve várias saídas de grupos de pessoas da Atlântida, de seres, né? E aí fundaram o Egito. Então o Egito, ele é pós-Atlante e pré-raça branca. Então o Egito não tem a idade que se fala que tem, não é? Aí saíram os índios aqui para os Atlantes, né? Para aqui para a América do Sul, para a América do Norte, e saíram, e o pessoal que ficou lá, né? Karma se encarregou de fazer cumprir o que era necessário, afundou. Exatamente. E aí onde entra... Então diz a tradição antiga que a 7ª cidade, a cidade dos telhados de ouro, a cidade dos telhados resplandecentes, né? Shambhala, ela foi interiorizada para quê? Para preservar o segredo, porque como a humanidade à época, né, o Atlante, ele fez tal uso, né, do conhecimento que deu no que deu, crime de lesa evolução, lesa a humanidade e principalmente lesa a divindade. Então o que cada um de nós faz no dia a dia também foi feito em escala na época da Atlântida, e várias outras vezes durante a existência humana, não foi só na Atlântida, não é? Então a 7ª cidade, ela foi internada, preservada, e junto com ela o conhecimento, só que parte desse conhecimento foi deixado para a humanidade. Então cada uma tradição antiga tem uma parte desse conhecimento analisada do seu ponto de vista. Mas como é que eles fizeram esse conhecimento, esconderam embaixo, vamos dizer? Internado, exatamente. Então diz a antiga tradição que a Agartha foi internada na Terra, então são 7 cidades, não é? E aí acima da Agartha existe Duat, acima de Duat existe o mundo dos Badagas, e interno a isso tudo, né, existe Shambhala.
Perfeito. Eu até trouxe aqui, eu não gosto Sim. de trazer referências, e às vezes é necessário, para que Claro. a gente não fique decorando, porque você encher a cabeça com nomes, datas, essa coisa assim, não é interessante para ninguém, e só serve para você achar que é alguma coisa. Então, eu sou um doutor, porque eu sei tudo sobre não sei o que, não sei o que. Então, o especialista é aquele que sabe tudo sobre quase nada. E aí? Entende? Então, na Grécia, Shambhala era o Monte Olimpo, na Mesopotâmia chamava-se país subterrâneo de Azar, entre os Vedas primitivos era Emadri ou Hatsanamu, entre os hindus, Monte Meru, na Escandinávia, cidade dos 12 Ares, no Egito, cidade das 7 pétalas, entre os mongóis tibetanos, Erdeni, na tradição judaica é a cidade dos 7 reis do Edom ou Éden, na Ásia Menor é conhecido como Shambhala, entre os persas como Albordi ou Ariana-Vaejo, entre os hebreus Canaã, entre os mexicanos ou maias, Tulã, nos astecas, Aztlán ou cidade de Chicomenatzi, nos maias, Mayapã, nos incas, Mansão do Amanhecer, nos escandinavos, Tula ou Tule. Todos eles entre os fizeram irlandeses, referência. Todos, sem toda a exceção. tradição humana, desde quando a gente começou a medir o tempo, faz referência ao mesmo lugar, à mesma categoria de seres e à mesma origem, a maneira que foi criada, todas. Só que um exemplo, né, de como é que a coisa é oculta da humanidade, tem mais uma, assim, lá nos nórdicos, Valhalla, Odin, essas coisas, mas, e só para complementar, então, inclusive nos índios no Paraná, cita-se a lenda de Paiquerê, que é Shambhala. Lá no Mato Grosso tem Matatu Araracanga, que é o nome inclusive de uma região lá do morro onde tem a tal da entrada. Só um exemplo de como que essa coisa toda ela é oculta, né? É que se pega os conhecimentos mais básicos, mais primários, né? E se distorce, né? Para quê? Para que a humanidade assim, não, pô, esse negócio assim, pô, isso é uma lenda e tal. Então isso aí vira gibi e vira filme, né? Então, e vira filme que vai assim, desde o Batman até lá, Em Busca do Cálice Sagrado, lá do Graal, que não é lenda, é real, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ele existe desde a época da Atlântida e existe a ordem que dá guarda, e ele andou por 7 lugares no Ocidente, 7 lugares no Oriente e está ativo hoje. Então, o que se diz assim, não, isso é lenda, isso não sei o que e tal, porque para colocar fora da humanidade, fora o ser humano, para que se sinta o quê? Inferiorizado. Ou então, inferno. Não, se não fizer negócio, você vai para o inferno. Inferno vem de inferos, que são lugares inferiores, que é o lugar que todo mundo queria ir. Por quê? Porque na tradição antiga é Shambhala, lagarta, duarte, badaga. Uma pergunta que não quer calar. Pois não. Nós vamos poder assistir, ou então está para breve isso. Eu acredito não, porque a ciência está aqui e tudo, nós temos cavernas, cavernas que não foram sequer pesquisadas ainda, tudo. Suponhamos que exista uma civilização ou civilizações intraterrenas, né, que são humanos, né? Para quando é essa interação com a raça da superfície? Então, isso é muito interessante. Então, já lá na Bíblia, né, fala sobre Melquisedeque, que é o rei do mundo, que é aquele que não tem princípio nem fim dos dias. Fala que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. René Guénon fala sobre Melquisedeque. Ferdinando Ossendowski, quando ele foi para o Tibete, então ele escreveu Animais, Homens e Deuses e fala sobre o rei do mundo, né? Então, se cita, e tem uma profecia do rei do mundo que diz assim: então há de vir um povo até então desconhecido que arrancará as más ervas da loucura e do vício e tal. Então todas as lendas apontam, né, para essa vinda desse povo para resolver. Só que essas lendas foram escritas em um tempo em que a coisa seguia seu fluxo normal. Em determinado momento, a ordem das coisas, ou divindade, se a gente quiser falar, pode ser, não, peraí, o negócio está desorganizado. Vamos fazer um saque contra o futuro. Vamos colocar em prática a vitória integral e radical. A partir daí, todas as profecias deixaram de ter utilidade. Sim. Por quê? Porque nem o que era profecia, nem o que seria de se esperar ou inesperado para a divindade, deixou de ser realidade. Então a gente hoje vive um momento acima de qualquer profecia. Só que por conta desse saque contra o futuro e dessa aquisição de uma consciência diferenciada para toda a humanidade, o povo que há de vir para então criar uma nova ambiência, uma nova realidade, já está em atividade. Já está na superfície, então? Sim, somos nós. Não, você não respondeu. Não, eu vou te responder. Nós somos, eu concordo com lógico, você. porque tudo gira em torno do ser humano hoje. Agora, lógico, existem esses seres, existem esses lugares, a tradição
milenar fala a respeito, e vai chegar um momento, né, em que tudo isso volta a ser uma coisa só. Por quê? Porque a gente vai repetir na face da Terra, ou na Terra, se quiser, o que? Um estado original de coisas, onde o que? Onde o segredo deixa de existir, o secreto deixa de existir, e o humano convive com o divino. Vamos viajar um pouquinho, vamos dizer. Pois não. Podemos afirmar que Shambhala, Shangri-La, que tem um filme muito lindo, né? Eu assisti, me identifiquei barbaridade com aquilo. Sim. Meu Deus do céu, acho que todo mundo sonha com um lugar daquele. Shangri-La, Shambhala, um dia virá à superfície? Se não for fisicamente, nós viveremos numa sociedade como Shangri-La, vamos dizer? Sim. Isso Sim. é factível, possível? Muito, muito. Primeiro que assim, que a origem de Shambhala, a origem de toda essa mística do lugar original, ela se assenta, né, na imaginação de um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz. Um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz, é o lugar onde flui o amor da Mãe Divina, onde flui o amor de Alamirá, que é a mãe das mães, que é a própria inteligência cósmica projetada no plano físico para organizar as coisas. Então, e é uma coisa muito interessante, que daí então, realmente esse lugar, a energia que alimenta esse lugar é a energia da Mãe Divina, é Forhat. Forhat é o contraponto de Kundalini, não é? Então é Forhat, só que é o seguinte, a grande usina geradora de Forhat hoje é a humanidade. Então, obrigatoriamente, nós temos que expandir Forhat em cada um, nós temos que expandir o amor universal em cada um, para que a gente crie a ambiência, para que todos esses seres, toda essa realidade consiga se manifestar e coexistir com o ser humano. Então, seria como se você tivesse que preparar uma ambiência nova, para que fosse criado um código de linguagem apropriado, onde todos os seres se comportassem e se comunicassem como seres divinos que são, que é o que a gente tem trabalhado e o que a humanidade inteira está empenhada agora nesse momento. Vamos trabalhar em tempo terráqueo, né? Que a gente sabe que tempo é relativo. Sem dúvida. Tudo isso aí que você acabou de dizer, que nós compartilhamos aqui, você daria quanto tempo, em tempo nosso daqui, da nossa tridimensionalidade, para que a gente já comece a perceber isso? Vamos esquecer, nós entramos, a sementinha começou a nascer dia 28 de setembro. Quanto tempo nós vamos poder usufruir isso? Imagine o seguinte, você está em um túnel, não é? E você está no meio do túnel, alguém grita lá no início do túnel, corra! Aí aquela voz vem para você assim, corra! Aí você sai correndo. Aí alguém lá falou assim, pare, pode voltar que está tudo certo. Só que até que a voz chegue em você, você ainda está ouvindo o corra. Exatamente. E vai chegar um momento em que você ouve o corra, mas eu também pare porque está tudo certo. Nós estamos exatamente nesse momento. Então ainda tem o restante de um ciclo apodrecido e gasto, só que coexiste com o deobar de um novo ciclo, né? Então tudo depende de que lado nós queremos olhar. Então você me perguntou quando vai acontecer isso? Já aconteceu. Já aconteceu. Já. Nós temos só 2 minutinhos, eu vou aproveitar esses 2 minutinhos. Você falou de longevidade, isso aqui eu já ouvi falar sobre isso, e tem cientistas falando sobre isso, dizendo que o ser humano tem condição de viver 800 anos, como se falava no passado. Até quando, aproveitando, finalizando aqui, até quando nós vamos ter que experienciar essas coisas de problemas da imortalidade, porque nós somos perenes, né? Isso aqui é um corpo físico, vamos chamar, a gente sabe que a gente é eterno porque tem o nosso espírito, né? Sim, sim. Vamos dizer, Mas a morte é contra a evolução, lesa a humanidade e lesa a divindade. Perfeito. É um desvio dentro do que devia ser. Você veja, por exemplo, já vou antecipando e responder, para a gente aproveitar o restinho. Então, assim, você vê em Cuba, as pesquisas mais avançadas de cura das doenças tidas como mais graves, elas se assentam no uso de placenta. É verdade. Por quê? E o que tem na placenta? Ela tem a forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado. Significa o seguinte: exatamente. A forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado, ela é a expressão primeira de Forhat do amor universal. Se você ficar em um estado de felicidade e gerar essa felicidade, você reproduz em você um estado de quando você ainda era bebê no útero da tua mãe. Felicidade permanente. Seja feliz e vive eternamente. E eu cesso meu processo de envelhecimento, Tudo, porque assim, o envelhecimento e as doenças são criações nossas mesmos do astral, que são aquilo que a gente conversou outra vez. Eu crio seres que em conjunto vão gerar doença ou morte, e depois eu renego. Então eu renego meus próprios filhos. O que eu tenho que fazer? Transformar meus filhos invisíveis
para que eles então ajam corretamente no plano físico, para quê? Longevidade, felicidade integral, compreensão e felicidade, que é o quê? É o mundo divino. E o que é o mundo divino hoje? É um mundo humano, porque a divindade está na humanidade. Bom, que bom, né? Foi bom, adorei ouvir isso tudo, eu creio que você também, telespectador. Mas é uma peninha, uma hora passa voando. Mas o que é uma hora perante a eternidade e perante aquilo lá que nós colocamos hoje? Quem sabe, né? Quem sabe no próximo programa, o Jorge e eu voltamos mais jovens, né? Afinal, nós vamos ser longevos. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem a gente volta no mesmo horário. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigado e boa noite. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.